Sim, não, tô brincando com vocês. Primeiramente, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Trader Talks. Eu tô aqui com a minha parceira Gabi. E aí, Gabi, tudo bem? E aí, galera, tudo certo? E hoje um episódio especial, mais do que especial, é aqueles episódios que a gente estava até conversando antes, né? Pessoas que você já conhece, é um pouco diferente. Mas estamos aqui com o senhor Josué, ou o famoso Josu também. É isso, Costinha. Josu e grande Salomão, Thiago Salomão. A gente está aqui com o pessoal do Market Makers para poder bater um papo sobre o podcast de uma maneira geral, sobre o Market Makers enquanto business, né? Eu quero que vocês entendam também que podcast não é só para ser legal. Ele também é um negócio. Tem que dar dinheiro. É um business, né? De uma maneira geral. Não é porque vocês gostam de conversar com os outros. Não também. dá pra viver de permuta pra tudo, né? Exatamente, só isso. E também eu acho que falar, porque, cara, esse ano vocês tiveram um baita de um ano, né? Eu acho que eu, como fã do podcast, pude acompanhar de perto ali. Sim. Não só fã do podcast, mas sentado perto de vocês. Eu acho que foi um baita ano e eu acho que nada mais legal do que a gente celebrar isso também. Da hora. Lembrando tudo que aconteceu. Tem bastante coisa aí pra falar. Primeira vez que vocês estão do lado contrário? Não, a gente já participaram antes? A gente participou do Roy Hunters lá da V4. Fizemos com o Lucas Abreu, quando era Exatamente. Sunday Drops. Sunday Drops, agora ele fez um rebranding lá. E eu apareci em alguns aí recentemente, o Alavancados, legal. já tiveram alguns. Já. É mais fácil aí, do outro lado. É mais fácil. É mais fácil aí do outro lado. Já sabe quais as bolas você vai jogar aqui, a gente não sabe como é que ela vem, então... Mas pra quem não conhece vocês, só se apresentem rapidinho. Aqui a gente não tem aquele texto bonito igual o de vocês, né? Thiago Salomão, é palmeirense, não sei o que. Bom, eu comecei, eu fiz minha trajetória inteira no mercado financeiro no lado de comunicação. Comecei lá na Infomoney em 2009. Embora tenha feito administração, quisesse trabalhar com o mercado como analista, foi no jornalismo que eu entrei. Sempre gostei muito de escrever, me dei bem com isso, gerar conteúdo sempre foi algo que me inspirava, me ajudava a entender as coisas. E a Infomoney eu entrei num bom momento, né? Porque em 2011 a Infomoney foi comprada pela XP, comecei a fazer muita coisa lá dentro, em 2015 virei sócio da XP. Criei vários projetos lá dentro, projetos de TV, projetos de entrevista, mas o mais representativo foi em 2019 o Stock Pickers. Sim. Que aí foi um podcast que colocou a gente em outro patamar ali de... as nossas fontes começaram a nos ouvir. Acho que foi o resumo ali do Stock Pickers. Final de 21 eu decido sair da XP para fazer voo solo. Na XP já tinha conhecido o Josu, ele trabalhava com a gente no Stock Pickers, cuidava das redes sociais, mas, bom, o Josu vai contar um pouco da história dele. Um cara com uma cabeça empreendedora, executora absurda, muito complementar à minha forma de agir. E fundamos o Market Makers em julho de 22, eu, Josu, o Renatão, que já não está mais com a gente aí na empresa, e o Mate, que é o nosso analista, o cara que fica... full time ali analisando as empresas que vão estar no fundo de ações do Market Makers. Parceiro seu de muito tempo também já, né? Sim, começou comigo lá na Rico em 19, e estava lá junto no Stock Pickers. É o cérebro de análise, eu sou hoje a cara do podcast da comunicação, e o Josu é o cara que vai fazer a gente ficar rico com isso tudo. E você, Josu? Cara, eu sou um brasiliense que estava lá naquele cerrado olhando para o mercado financeiro aqui, com muita vontade de fazer parte desse negócio, né? Eu tenho uma trajetória acadêmica muito errática, não fiz nada assim que realmente fosse algo que eu acreditasse que me desse um futuro, mas nesse meio do caminho aí fui fazendo várias coisas, empreendi, virei trader, fiquei um ano operando dólar lá, acompanhei muito conteúdo aí de uma galera que já veio inclusive aqui, que eu conheço já de outros tempos, e aí nesse meio do caminho comecei a me interessar muito por marketing digital, acho que todo mundo viveu um pouco esse momento aí, e aprendi a escrever e me tornei redator, né, de publicidade, fui redator publicitário numa pequena agência lá em Brasília, ficava escrevendo textos para diversas empresas, muitos textos voltados para sites, outros voltados para as redes sociais, tráfego pago, todo esse combo aí. E aí durante esse período que eu fazia isso, eu me interessei muito pelo day trade, e aí resolvi embarcar com um professor que eu considero bom, o cara não me prometeu que ia ficar milionário, nem nada disso, fiz um curso, fiquei operando mini dólar durante um bom tempo, mas aí por circunstâncias da vida acabei achando que cara, isso aqui não vai me dar futuro, vou deixar isso aqui de lado por enquanto, em algum momento eu me reencontro com isso, e aprofundei um pouco mais nessa questão da escrita, né?
E aí tive alguns empreendimentos nesse meio tempo também, abri um negócio junto com meu irmão e não deixei de escrever, de fazer essa parte de textos para sites e redes sociais como um todo. E aí eu trabalhava numa agência, saí daquela agência, né, era a agência do meu irmão, e fui fazer sozinho, né, e aí continuei com algumas contas, algumas pessoas ali que eu fazia gerenciamento dos negócios voltado para essa parte do digital, e nesse meio tempo escutei o Stock Pickers uma vez, aí escutei alguns podcasts, eu estava no começo ainda ali, não tinha passado nem do 10º ainda. Você foi qual ano, mais ou menos? Isso, 19. E aí escutei o Stock Pickers e eu criei uma página no Instagram para poder falar de mercado. A minha ideia era ficar replicando conteúdos de mercado de outras pessoas. De alguma forma, não sei onde aquilo ia me levar, mas era o que eu estava interessado em fazer. E aí, num desses conteúdos que eu compartilhei ali, chegou até o Salomão, ele me mandou uma mensagem, a gente começou a trocar ideia. E aí eu vim aqui em São Paulo, a gente se conheceu, e como eu já administrava diversas outras contas e tal, eu achei que o Stock Pickers tinha potencial para ser mais do que um podcast. Essa sempre foi minha cabeça, que já era um podcast muito bom, a qualidade era inegável, mas tinha condição de ser bem mais do que aquilo dali. E aí, numa das vezes que a gente se falou, eu lembro que eu fechei o computador, desliguei o telefone, peguei o computador e registrei tudo do Stock Pickers. Então, no começo lá, todas as páginas do Instagram, Twitter, site, tudo e tal, eu registrei, coloquei num bloco de notas e mandei pro Salomão. Aí eu falei, tá tudo registrado aí, porque o Stock Pickers era só o podcast lá no Spotify, não tinha nem YouTube na época. E aí ele falou, não, peraí, vem aqui em São Paulo, vamos se conhecer primeiro e tal. Aí eu vim, a gente se conheceu. E aí comecei a fazer o trabalho de divulgação do Stock Pickers digital lá de Brasília. Fiquei lá em Brasília. Eu só vim para cá quando a gente foi criar o Market Makers em meados de 22. Não, cara, é legal você falar isso. Assim, é até curioso, porque eu conheci o Josué antes de saber que ele era o Josué. Que ele era o Josué. E a gente já se acompanhava. Exatamente. E Twitter e etc e tal. A gente já tinha trocado umas ideias sem saber... sem eu saber que era o Josué. Tem muitos fãs aí do Josué. Baitas threads de livros lá que você fazia, muito bom. Não, boa, valeu. Não, e é curioso que você falou isso, porque também é legal. Acho que esse período ali, 19, 20 e tal, foi muito bom pra muita gente por conta desse negócio também da internet. Como que deu essa alavancagem. Pô, você conheceu o Salomão. Sim. Eu fui chamado pro banco por causa do Twitter. Também. Eu lembro, sim. Então, nessa assim, época aí eu lembro. É muito legal, porque eu acho que também várias pessoas hoje do mercado também, a gente lembra daquela época ali que tava fazendo várias coisas. Saudades. O Igor que tá com você. Sim, o Igor também é daquela época. Então. Mas muito legal, cara. E assim, a gente começa geralmente o podcast perguntando como que o mercado entrou na vida das pessoas. Vocês já passaram mais ou menos um início ali, mas eu queria que vocês falassem mais sobre como vocês se conheceram, mais a fundo ali na questão do business, assim, como que foi o início. Pode falar ali do início do Stock Pickers também, assim, porque... como que era o cenário de podcast na época também, né? Que eu acho que estava começando os podcasts a bombarem, mas eu tenho a impressão que a galera não sabia muito da onde partir dali também, né? Assim, o Stock Pickers ele nunca nasceu como um business de fato, né? Porque eu tinha... O contexto qual era, né? Depois de 10 anos de Infomoney, eu fui ser só analista na Rico Investimentos, que era tudo lá dentro do Grupo XP. Sim, sim. Só que assim, eu saí muito bem da Infomoney, era ainda muito amigo da turma lá, inclusive o Sérgio Guerkman, né, que era o CEO do Infomoney, um parceiraço até hoje. E ele falou, um dia me chamou e falou, cara, a gente vai criar alguns podcasts aí, queria que você fizesse o nosso podcast de ações. Eu, legal, nunca ouvi um podcast, mas qual que é a ideia? Ele falou, folha em branco, faz o que você quiser, só tem uma coisa, tem que chamar Stock Pickers. Eu, beleza, não gostei do nome, mas beleza, vamos lá. E aí fiz um formato, sempre gostei de futebol, fiz um formato meio mesa redonda, né? Que vai ter pessoas lá, pessoas diferentes que podem não necessariamente concordar ou discordar, assim, não tinha uma obrigatoriedade, mas a ideia era ter uma conversa dinâmica ali, uma pauta pré-estabelecida, mas não muito engessada. Não, hoje a gente vai falar de localiza. Não, talvez fale localiza e cai em Casas Bahia, sei lá, vai embora. E só que assim, eu era sócio da XP, eu era analista da Rico. Então, todo mundo ali dentro do Stock Pickers tinha um outro trabalho. O Stock Pickers era quase como um side job. Até pro Josué mesmo. Quando ele começou a fazer nossas redes ali, que a gente se conheceu porque ele contou a parte que a gente se conheceu, mas na verdade a gente se conheceu porque ele postou um conteúdo que eu aparecia no perfil dele. Eu falei, porra,
porra é essa? Já foi pra cima. Não fui, mas é que eu vi, ficou legal pra caramba, por que tá. que não faz pra mim isso? Aham. E aí eu já fui meio na defensiva, ó, veja bem, tava no YouTube, isso aí é público, eu posso usar. Não. Na verdade eu queria que você fizesse mais. E aí eu chamei ele pra vir pra São Paulo, era na época da Expert, só que nem eu, nem ele imaginava que a Expert de 19 ia ser... A gente começou aquela Expert com, sei lá, uns 2.000 seguidores no Instagram, sei Era lá. bem pequenininho. E como a gente gravou com o Luiz Alves Paz de Barros, Sim, André Jacurski, a gente Breda foi pra também, né? 12 mil seguidores. Assim, num fim de semana, Muita coisa. só pra, nessa época, era a época do... Quem tinha mais de 10 mil ganhava o arrasta pra cima, né? E a gente foi de arrasta pra cima. E era uma época também que, pô, eu lembro que eu tava vivendo muito intensamente essa internet, que foi até o que você citou no último episódio do Florian, que era a época dos gestores rockstar também, né? Exato, né? Os caras andavam, pareciam Cara, não é que celebridades. você Eu usa tava dando autógrafo lá na Expert, né? A quantidade de gente que tinha no stand do Breda lá querendo falar com ele era impressionante. Mas um dos grandes responsáveis por isso daí foi um cara chamado Tio Uli. Exato. Tio Uli foi um dos grandes Tio Uli, responsáveis por isso. ele participou da gravação desse episódio ali dentro, a gente gravou no espaço, cabia, sei lá, umas 10 pessoas. Aham. E aí a gente foi chamando, ó, cola aí. Josué veio junto, o Tio Uli também. Figuraça. E aí o Tio Uli praticamente não tinha live no Instagram, mas ele fez assim uma série de 50 stories assim. E aí ele tinha muitos seguidores. Era uma das primeiras aparições do Luiz Alves Paz de Barros. Né? Sim. E foi muito legal, assim, foi... Ali a gente falou, caramba, tem valor isso aí, cara. Uhum. E ao mesmo tempo, né, eu tava dentro do ecossistema da XP, que tinha lá 30 analistas na XP, mais a gente na Rico, aí a XP começou a comprar uns research e tal. Então, assim, tinha uma constelação de analista e um podcaster. Sim. Tinha outros podcasts, mas nenhum chegava no tamanho do Stock Picker. Eu falei, pô, assim, eu posso brigar para ser um dos 50 melhores analistas da XP, eu posso brigar aqui. Essa briga parece mais fácil. E principalmente em 2020, 2021, a gente começou a ver que tinha negócio isso quando IPO do Traders Club, 5 bilhões de reais. O Pablo Spire vai da EQI para XP, da XP para EQI, da EQI para XP de novo, por transações milionárias. Parecia jogador indo para o Oriente Médio lá. O Primo Rico falava de fazer IPO no Nasdaq, né? Assim, aquelas coisas que... Eu falei, pô, todo mundo fazendo conteúdo e tá conseguindo fazer esses valuations, eu acho que a gente talvez não valha 5 bilhões, mas 500 talvez dê para valer aqui nessa euforia. Alguma coisa a gente tem de valor, porque as pessoas gostavam muito do que a gente fazia, a gente tinha construção de autoridade, recorrência. E aí nessa hora a gente começou a pensar mais como business. Foi quando eu comecei a cada vez mais sair da Rico e me dedicar ao Stock Pickers. O Josu começou a também fazer cada vez menos outras coisas e mais o Stock Pickers. O Renatão na época. Mas aí o salto definitivo foi quando a gente falou, cara, a gente para ganhar um dinheirão mesmo, para fazer esse negócio ou dar certo ou dar errado, a gente talvez seja melhor sair da XP e fazer isso voo solo, para poder correr o risco das opcionalidades, né? Do tal do crescimento exponencial. Na XP a gente tinha muita liberdade, mas ficava dentro de uma estrutura que era dona do negócio. Assim. No final do dia, pô, se ela não quisesse que falasse com alguém, ela poderia ter poder de veto, se não ia poder negociar a venda da empresa, não ia poder negociar a parceria. Então, assim, hoje que é um negócio que a gente pode falar muito aqui, o crescimento que a gente tem com várias parcerias e tendo sócio certo, né? A Empíricos é nossa sócia minoritária, Empíricos é uma empresa do BTG, né? Controlada 100% pelo BTG. E isso não impede a gente ter nosso direcionamento como negócio, porque no final do dia aqui assim, é muito simples. Se vai dar dinheiro, se vai dar certo, se vai fazer o negócio crescer, é bom para todo mundo, né? É bom para quem é acionista, minoritário e majoritário. E quando a gente muda desse início para o início do Market Makers em si, então, pelo que eu entendi, você já estava com a cabeça de criar o Market Makers, então não foi que você saiu, deu um tempo... Não, sim. Foram muitas conversas nesse meio tempo aí. O Josu pode falar um pouco mais ali, mas só para, assim, entre eu sair da XP e começar o Market Makers, tinha o período que eu era obrigado a ficar parado, mas, pô, o que eu sabia fazer na vida era podcast, eu queria fazer... Tanto que quando eu saí da XP... Eu não sabia nem quanto tempo eu ia ter o Garden Leave, que tem que ficar lá e tal.
porque eu não fazia ideia, assim, eu nem imaginava um dia sair. Porque, porra, por que eu vou sair? Eu já tô fazendo isso aqui, mas quando eu vi que tinha que sair, descobri só no dia, quando falaram, é tanto tempo. Eu falei, ah, tá, que bom. E foi, assim, uma decisão de... eu não tinha nome, a gente não sabia se ia chamar Market Maker, a gente nem estava junto, né? O Josué ainda ficou um pouco mais lá. Mas a gente sabia que... Eu sabia que eu ia querer fazer alguma coisa parecida com isso. Eu ia querer contar com os meus parceiros antigos. Se eles iam estar junto comigo, o nome que ia ser, com quem ia ser, a gente ainda não tinha certeza. Mas que era esse o meu caminho, eu sabia que era. E quando vocês foram buscar, assim, você foi buscar essa liberdade aí do Stock Pickers, qual foi, assim, o maior desafio nesse processo, né? Já foi desafiador, com certeza, ter essa coragem de sair, deixa agora eu tentar deslanchar, mas teve o que mais chamou atenção, né, o maior desafio nesse processo? A XP foi muito boa comigo, formação profissional, patrimonial, eu sou muito grato a isso tudo. Mas quando eu vi que a gente era um canal muito bom, mas a gente dificilmente ia ser ótimo, espetacular, a gente ia crescer sempre num ritmo mais devagar. Então, eu tinha muito medo de dar esse salto. O que facilitou a minha tomada de decisão foi quando eu comecei a olhar as coisas de trás para frente. Né? Assim, eu estou olhando para os próximos 6 meses. Pô, pensando em 6 meses, é melhor ficar aqui na XP. Sou sócio, sou não sei o quê. O canal é bom, eu tenho acesso. Agora, daqui 5 anos, onde é que vai estar assim, desse jeito? E onde é que eu poderia estar se eu saísse daqui, começasse do zero? Sabe, eu jamais saberia se eu ficasse na XP. E aquele pensamento foi cada vez mais me dando coragem. Aí você falou de desafios. Porra, são incontáveis. O Josué saiu de Brasília para vir para cá e sabe-se lá se ia dar certo ou não. Eu tava noivo prestes a casar, né? E assim, ela noivou com o sócio da XP e ia casar com o podcaster, né? Comprou então, na planta assim, não é bem assim. Então, assim, desafios ainda tem. Eles são uns montes, mas aí é a chavinha que gira na cabeça do empreendedor. Porque assim, a gente tinha que fazer dar certo. Quando você entra de cabeça num projeto como esse, pô, agora é ou não é? Tem que ser, você tem que fazer isso aí dar certo. Dentro da XP era aquela coisa do, pô, se não der certo, pô, a gente pode continuar como tá. Pode realocar. Posso fazer outra coisa. Agora, cara, se não der certo o Market Maker, você vai voltar para Brasília, vai falar para seus pais, ó, voltei aqui, ou eu vou falar para minha esposa, ó, deu ruim. Não, tem que fazer isso dar certo. Então é quase como aquela obsessão de querer fazer o negócio dar certo, ele ofusca os vários desafios ali que tem no caminho, mas são vários, né? Reconstrução da marca, mostrar para as pessoas que até você... o receio que eu imagino, desculpa te interromper, mas assim, até o receio do tipo assim, cara, será que a gente realmente faz isso aqui bem ou é porque a gente tem uma bandeira por trás? Exato. Né? Não, um bom ponto também. Eu ouvi muito, assim, eu saí muito bem com todo mundo, né? Mas as pessoas que queriam me fazer repensar a ideia de sair da XP falavam, ó, será que você é o Thiago Salomão ou o Thiago da XP? Né? E eu ficava, não, eu sou o Thiago Salomão. Será? E essa parte de ser empreendedor, porque não é todo mundo que tem esse perfil e esse viés empreendedor. Eu também fiz administração, só que eu nunca quis empreender. Veio aí da sua parte ou veio mais pela parte aí do Josué? Assim, eu acho que vou deixar você falar, Josué, prometo, mas da minha parte, o cara monopoliza o rolê. A XP, ela sempre teve uma cultura intraempreendedora, então as coisas que eu construí lá dentro da XP... já foram... Ninguém mandou eu fazer o Stock Pickers. Ninguém mandou eu, na época da Infomoney, começar a fazer entrevista em vídeo, gravar com os caras do Fora da Curva, criar um projeto com os gestores da XP, que foi o Papo com o Gestor, que foi meio que um embrião pro Stock Pickers. Assim, era tudo de... Outros caras também muito intraempreendedores ali. Eu lembro, era o Rafael Massa, da equipe de fundos da XP. Um dia, 8h30 da noite, uma quinta-feira, me viu lá trabalhando na redação. Falou, cara, tive uma ideia aí. A gente tem um monte de fundo aqui na XP, mas não sabe como botar os gestores para falar. Não quer criar um programa aí na Infomoney para entrevistar esses caras?
Beleza, me dá o acesso que eu entrevisto. E começou ali. O papo com o gestor, que acabou me dando acesso a todos os gestores, que depois, quando eu criei o Stock Pickers, foi sendo fácil. Então, essa musculatura cerebral ali, ela já foi sendo exercitada. Não foi uma coisa da noite pro dia ali. Talvez eu já tivesse essa coisa na raiz, mas ela foi bem exercitada ali ao longo da XP. E para você? Porque você já estava meio que empreendendo antes também, né? Já lá em Brasília já estava fazendo algumas coisas ali. Eu acho que uma das coisas que me chamava a atenção no Stock Pickers, essa pergunta que você fez do mercado, né, que vocês costumam fazer, acho que lá em Brasília eu costumo brincar que só chegava, sei lá, hoje em dia é jogo do tigrinho, mas antigamente só chegava Forex lá. Conheço vários amigos meus que caíram em golpe de Forex e tal, e eu lembro que a XP foi muito forte ali no período 2010, 11, 12, com educacional para traders e tal. Eu lembro dessa fase lá em Brasília também que a gente viveu, e quando eu comecei a olhar para o mercado e senti vontade mesmo de entrar para o mercado, eu escutava o Stock Pickers e o que me chamava a atenção nele era essa parte muito fácil educacional, de realmente educar o investidor de uma forma legal. Então, acho que essa daí é uma das grandes coisas que eu enxergo quando um podcast é muito bem feito, né, e tal. É realmente você escutar um papo bom em que você está aprendendo. Isso daí, para mim, era o grande diferencial que eu enxergava. E teve um fato ali dentro do Stock Pickers que realmente eu acho que chamou muita atenção do potencial educacional do negócio, foi que o Stock Pickers, a XP ali com o braço de notícias com o Infomoney, o Stock Pickers ficava ali dentro daquele braço, né, do Infomoney como educacional e notícias, e a XP era muito mais forte, aí continua sendo, né, mas o Infomoney ele lançava muita coisa, né, o Primo Rico nasceu ali dentro, né, lançava muita coisa, muita gente como parceiro e tal, e um dos lançamentos que foram feitos dentro do Stock Pickers, que foi um MBA de ações, né, tudo bem que o timing ali ajudou muito, mas assim, o resultado foi explosivo, foi muito bom o resultado, então ali já dava para ver que tinha potencial para ser um canal de aquisição muito forte, porque foi isso que aconteceu. Então, o lançamento foi feito em cima da base do Stock Pickers, então toda aquela construção de autoridade que estava sendo feita, e ali eles usam vários canais, e um dos canais que eles usaram foi esse daí. Então, que dali era para ser um MBA de ações, aí eles mudaram o nome para ações e Stock Picking, só para ter essa conexão. Exato. E aí foram feitas várias ações, o MBA foi um sucesso, foi muito bom, e ali chamou a atenção de que realmente a gente poderia ter um braço educacional e que aquilo poderia se tornar um negócio, né? Acho que tem os desafios de podcast, que aí já falando do Market Makers, a gente enfrentou eles no primeiro ano, de realmente reposicionar, de construir a marca, né? O nome Market Makers foi o Rodolfo, da Empíricos, que deu. O nome é muito bom, como é que foi chegou ele. nesse nome? Cara, foi bate-papo de WhatsApp tentando definir o nome, até um dia que o Rodolfo mandou o Market Makers lá e todo mundo falou, é Market Makers. E aí ficou o Market Makers. E tinha, com certeza, aquela dúvida do posicionamento, de começar o canal do zero, né? Totalmente do zero. Mas tem um grande diferencial em termos de podcast do Market Makers para o que a gente fazia lá no Stock Pickers é o YouTube. O YouTube mudou a nossa história, completamente. Então, e também foi um insight já de início que a gente começou a trabalhar muito forte. Então, hoje a gente se dedica muito a olhar o YouTube, e a gente não olhava nada na época do Stock Pickers, era só Spotify. E tanto que os primeiros episódios todos lá do Stock Pickers, se for olhar, não eram gravados, não tinham vídeo. E eu subi... desculpa, mas eu lembro que o Salomão também falava para a pessoa falar, para deixar claro, para a pessoa gravar de quem que era a voz. Tostão da voz. Exatamente. E os vídeos estão lá, são thumbs, então é só a capa e você escuta só. Todos os vídeos que estão lá era só... Agora, depois ele começou... Na época ainda estava lá na XP, a gente ainda estava lá na XP, no Infomoney, e já começou a ser videocast, né? Mas mesmo assim, na época não tinha também o foco. Então, esse daí foi um dos grandes desafios. E eu acho que o que chamou a atenção é que quando você consegue colocar um produto de conteúdo, né? Olhando o podcast como um produto mesmo, né? Um produto de conteúdo bom, você começa a ter, possibilidades de construir coisas ao redor disso, né? E foi isso que realmente brilhou nossos olhos ali quando a gente olhou a possibilidade de, se tem como fazer um MBA desse, se tem... Aí vendeu um curso também, que era o Valuation Raiz, também tinha
tinha gente ali querendo pagar, criou uma comunidade lá na época ainda também dentro do Stock Pickers, a gente falou, acho que tem jogo nesse negócio aqui. Mas tinha um teto, com certeza tinha um teto ali. E quando a gente tomou essa decisão, foram várias reuniões que a gente fez na sala da Casa do Salomão lá, conversando muito, olhando muitos modelos de negócio. A gente olhou muitos modelos de negócio lá fora, a gente olhou modelos de negócio que inspiraram outros negócios, né? Se você olhar o TC é inspirado muito no Seeking Alpha, né? A plataforma lá fora. Tem outras plataformas também, o Stock Tweets, é outra plataforma bem famosa lá. Ninguém ainda emplacou muito uma rede social de investimentos aqui no Brasil, acho que tem os seus desafios aí, mas tem algumas pessoas que fazem algumas coisas lá fora que falavam, tipo, se o Brasil é os Estados Unidos com um delay de 5, 10 anos, em algum momento a gente vai chegar com isso daí, né? Então, dava para vislumbrar, dava para enxergar um caminho produzindo um podcast muito bom, que esse é o foco, esse é o cerne, é fazer um conteúdo muito bom. E uma coisa que eu imagino... Só uma coisa, o José falou das reuniões, cara, deu um gatilho aqui, porque assim, vocês não fazem ideia do que reunia todo mundo porque tinha, né, empresa, éramos nós 4, né, o Renatão, o Mate, eu, você, aí teve uma que o Nando participou remoto, o Nando ainda tá lá no Stock Picker, do produtor, e assim, chegava de manhã com pão de queijo, fazia um café e ficava lá e parava para almoçar, voltava assim, ficava até de noite, era um negócio assim, de estudo de caso de todos os modelos de negócio possíveis, a gente discutindo o que a gente queria fazer. Não, eu imagino a empolgação de vocês também, né? Porque deve ser outro gás também. E uma coisa que eu imagino também que deve ter sido um desafio, eu queria que vocês falassem um pouco, é a questão da própria profissionalização, porque eu imagino que antes lá, eu não sei como que dividiam lá as BUs, as squads, ou esses nomes assim, mas você meio que tinha pessoas que eu imagino que não faziam só para vocês, faziam para outras coisas também. E aí vocês tinham que montar uma equipe. A gente que está mais perto de vocês ali, ao contrário de às vezes algumas pessoas que estão de casa, não é só o Salomão, você e o Mate, e vocês ligam a câmera e... Não, tem toda uma equipe, tem toda uma galera que faz isso, assim. Essa profissionalização também foi um desafio para vocês ali, porque... E aí, puxando já uma outra pergunta, até recente, mas nem tão recente, o Josué virou o CEO do Market Makers para você focar nos conteúdos. Eu queria que vocês falassem um pouco desse processo também, como foi. O Josué não virou CEO para eu focar nos conteúdos. O Josué virou CEO porque ele tem essa cabeça de CEO. Assim, para mim sobrou focar nos conteúdos, porque senão pouca coisa eu faria aqui. Não, mas assim, o Josué tem essa capacidade de execução e de organização que é muito complementar ao lado da comunicação, que ele também faz muito bem. Sim, sim. Ele também participa muito bem, mas a dedicação de podcast, do jeito que a gente faz, é muito mais do que ficar 3 horas ali no microfone, né? Sim, sim. É a briga para conseguir a agenda do cara, é trazer o cara, é conversar com o cara, pré-conversa e tudo mais. Então, é muito importante ter uma pessoa que tem um olhar mais estratégico pro negócio e que tá sentindo aquela dor o tempo todo, e do que ter a pessoa que tem esse olhar, mas também tá aqui gastando um dia inteiro numa gravação, em alguma coisa, né? E o Josué consegue fazer isso muito bem. Da mesma forma, até na parte de análise, assim, eu tentei me dividir por muito tempo na análise com o Matheus. Cara, o Matheus faz isso 24/7. Hoje, enquanto a gente está gravando, o Matheus está lá em Santa Catarina com 2 das nossas empresas investidas, tendo reunião e montando relatório para entregar para os assinantes do M3. E é isso, né? Onde que eu quero que ele perca a noite. Quero que ele perca a noite pensando nas empresas que ele investe, em tudo que ele vai fazer. E cada um se conhecer o que é, mas também o que não é, né? Tipo assim, cara... Isso aqui eu não sou esse cara, isso aqui eu não sou esse cara. E o que você quer ser e o que você pode ser. E o que você faz bem, né? Porque às vezes você quer ser uma coisa, eu comecei mas o você ano, faz bem outra eu também, tenho a minha primeira folha do caderno é assim, Salomão analista. Aí tudo que eu tinha que fazer para ser um analista. Cara, passou 2, 3 meses, eu virei pro Mate e falei, cara, eu sou um podcaster que também faz análise. Eu não posso ser um analista que também faz podcast. E acho que esse movimento deu uma certa liberdade maior pra gente. Assim, eu me sinto hoje muito mais livre
me dedicando mais ao podcast e fazendo dele a melhor coisa que eu faço, da mesma forma que o Josué hoje tem muito mais autonomia, muito mais poder de decisão tocando a empresa, e o Matheus tem muito mais autonomia para decidir as empresas da carteira. Assim, existe um certo colegiado ali, eu converso com o Mate todo dia de investimento, eu converso com o Josu todo dia sobre a empresa, mas cada um sabe a posição que está ali dentro do campo, sabe? Então, mas o Josu pode falar um pouco também do desafio de ser CEO. Cara, acho que D0 ali era eu, Matheus, Salomão e Renatão numa sala, aqui no Malzone, né? Ali a gente estava, digamos, incubado pela Empíricos, nossa sócia minoritária. E a gente começou gravando utilizando o time da própria Empíricos, né? Então não teve... A gente meio que fazia a mesma coisa que fazia lá no Stock Pickers, né? Mas já com a ideia de que aquilo dali não ia continuar, ia evoluir. O Nelsinho dava uma força lá. Bastante. Não, o Nelsinho, começo do Market Makers ali, todas as edições, tudo, era o Nelsinho e o time dele, né? O Renzo também. O Renzo, na verdade, se dedicou mais a fazer não que o Nelson não tenha se dedicado, né? Mas o Renzo era realmente... Renzo é um trabalho silencioso. Não, o Renzo é inacreditável. O Renzo, você chega no escritório 7 horas da manhã, o Renzo tá lá. Você sai do escritório 11 horas, o Renzo tá lá. Às vezes eu ia sábado, o Renzo tava lá. Eu falei, não é possível, velho. O cara é uma máquina, trabalha muito, e o Renzo tem uma coisa que ele não diz não. Acho que por isso que ele trabalha tanto, né? Ele não diz não, e ajudou muito a gente no começo. E depois a gente trouxe uma pessoa que foi treinada por ele para começar a se dedicar às nossas edições e gravações. Mas eu acho que assim, o primeiro ano do Market Makers continuou um time continua enxuto o time, né? Mas assim, era enxuto mesmo, porque nossa visão, isso foi se transformando ao longo do tempo, é natural, né? A gente tinha algumas apostas, algumas não dão certo, outras dão certo, é a vida do empreendedor, é fazer essas apostas, né? Tentando sempre acertar. Mas a gente teve essa mudança muito grande de cabeça em relação ao YouTube, e isso consumiu muito nosso tempo no primeiro ano. Então isso foi uma coisa de muita dedicação mesmo, assim. E você tinha uma missão específica como CEO? Não? Cara, ali no começo, minha missão, tipo, o que eu abracei de verdade foi, tipo, a gente conseguir fazer a revolução do conteúdo pro YouTube. Era isso, assim. Hoje a gente tem um cara, o Lucas Zanardo, que, assim, é o nosso centro de inteligência de YouTube ali, ele tem um braço direito dele, é o cara que pensa nisso 24/7, mas no começo, quando a gente começou, pensar thumbs diferentes, como que a gente faz título, não sei o que, cara, fiz vários cursos disso, li vários livros, foi aquela coisa assim, meio obcecada mesmo, que falei, se isso daqui é o que vai fazer diferente pra gente... Porque o Spotify, ele tem um problema que o Spotify não tem algoritmo, né? Ele não funciona como o YouTube, então ele não tem um poder de distribuição. Então ele vai crescendo ali meio que a conta-gotas, né? Claro que ele pode crescer, às vezes, por um influenciador que leva muita gente. Tem cases, assim, grandes, né? A The News é uma que conseguiu emplacar um podcast que teve um crescimento acelerado. Os caras cresceram muito, só que o grande lance eles têm mais de 1 milhão, uma base de mais de 1 milhão na newsletter. Quando eles criaram o podcast, eles só falaram, gente, a gente tem um podcast. O negócio... Mas é uma base que eles já tinham. Então, um podcast realmente no Spotify, ele é um jogo de crescimento diferente do que você consegue fazer no YouTube. Se você consegue fazer um jogo de algoritmo no YouTube, aí o céu é o limite. E você sente que isso faz diferença, assim? Essas coisas diferença. a thumb, totalmente, o SEO... Watch time, basicamente 2 métricas que a gente fica olhando o tempo inteiro, que é o watch time e o CTR. É isso que Explica a gente para aprendeu as pessoas ali. o que é. Cara, o watch time é o tempo de retenção, é o tempo, você grava um conteúdo de 1 hora e você consegue fazer a pessoa ficar 20 minutos. Você tem um watch time de 20%. Isso é baixo. E se isso é baixo, o YouTube entende que seu conteúdo não é tão bom. Por isso que às vezes não dá para você fazer uma dinâmica de fazer uma thumb muito chamativa, a pessoa clicar e deixar o vídeo. Porque se ela sai do vídeo rápido, o YouTube te penaliza. E aí ele não distribui, porque ele sente que você enganou as pessoas. Você faz uma thumb lá maravilhosa, falando, vou te ensinar como ganhar 1 milhão. E aí, claro, não dá muito para fazer esse tipo de conteúdo, mas se o cara faz isso, e aí o vídeo abre e é a Peppa Pig, todo mundo fecha, né? Tipo, ninguém vai ficar assistindo o negócio. O YouTube não quer distribuir esse tipo de conteúdo, né? Então, e por outro lado, você tem que ter um CTR alto, que é a taxa de cliques na thumb que você faz. Então, a dinâmica da pessoa que entra no YouTube é olhar a thumb, por isso que a thumb tem que ser muito chamativa. Ela olha a thumb, depois ela lê o título. E aí é aí que ela toma a decisão de clique. E quando ela clica, é meio que, cara, você tem que entregar para a pessoa o que você prometeu na thumb e no título, já de cara.
Por isso, muitos vídeos já começam falando, revelando o que ela falou ali, tipo, vou te revelar tal coisa, e o vídeo já começa assim, que é como se fosse inverter a ordem das coisas. O MrBeast faz muito isso. Sim, sim. Então ele faz lá, amassei um carro, tipo, colocou um negócio lá, amassei um carro. Aí a primeira imagem do vídeo dele é amassando o carro. E aí aquilo acaba e começa o vídeo de verdade. Justamente por isso, é o poder de retenção. Inclusive, e o cara assiste. Inclusive, eu vou te contar que eu mandei pras meninas ali, eu falei, ó, pô, os caras botam isso no início ali e tal. Eu falei, pô, bota aí também, por favor. Porque eu achei, não, mas eu achei de legal, assim, ficou, é bem legal isso, né? Porque, cara, eu sinto muito isso, assim, quando eu vou assistir, e vocês sabem que eu assisto pra cacete. Antes da gente estar próximo ali, eu já sempre tava divulgando e tal. E eu acho legal isso, porque vocês pegam as frases mais chamativas, aí você olha e fala, cara, agora eu vou ter que assistir o episódio completo pra tentar entender o contexto daquilo. Aí tem a Mas música isso tem que também. isso tem que estar conectado com o título e a thumb. Não adianta fazer isso solto só. E também tem um ponto aqui que é fundamental, assim. Não adianta você fazer isso se seu conteúdo for ruim, né? Então, tipo, o Salomão garante o conteúdo bom. Ele já garantiu o conteúdo bom. Todo mundo gostava do papo. Excelente papo. Salomão tá há muito tempo fazendo isso. É um cara que faz isso de uma maneira genial mesmo. E aí, pô, a gente tinha um conteúdo bom. Agora a gente tem que pegar esse conteúdo bom e transformar, entregar mais esse conteúdo. Então, nosso trabalho era fácil nesse aspecto, né? A gente não tinha que reformular o conteúdo. Em algumas partes, sim. A gente descobriu alguns segredos, digamos, de YouTube, de realmente, tipo, pô, se eu vou falar com uma pessoa X e eu sei que ela fala muito bem sobre tal conteúdo, eu já posso ir pro papo com aquele conteúdo específico já pensado, aquela pergunta vai ser o start do papo e aquilo vai fazer tudo que eu preciso de highlight, thumb, título, mas depois o papo vai ser podcast mesmo. Mas eu vou levar aquela pergunta, tipo, pô, pensei num cara que eu quero entrevistar e eu sei que aquele cara sabe muito desse conteúdo. Eu vou começar o papo por esse conteúdo. E depois a gente entrevistou recente Romeu Zema. O Zema é um cara muito bom de papo e tal. O papo foi excelente. Mas o que todo mundo quer saber do Zema? Se ele vai ser candidato à presidência. Então não adianta, tipo, pô, deixar isso lá pro final, achando que a galera vai ficar lá até o final pra assistir. Não vai. Tipo, se você colocar isso na thumb, deixa o Zema responder de cara. Tipo, você vai ser candidato? Tô pensando, sei lá, qualquer coisa que ele fale. Pronto. E aí depois o papo começa. E até por isso que a gente também começou a investir mais na apresentação. Porque aí a gente já corta a pergunta inicial da apresentação, porque a gente já fez a apresentação do cara, já pode entrar na pergunta da retenção. Legal, gostei dessa que faz dica aí. o... Que Não, é isso, né? Lembra uma vez que... Quem foi? Você foi fazer um papo e aí você perguntou quem é você em 30 segundos. Não, acho que foi o podcast. Não, teve um que Sei foi lá, pior. o cara falou meia hora. Não, ele falou meia hora. Quem era ele? Tem isso, eu perguntava do 30 segundos e tinha caras que falavam por 15 minutos e realmente isso, nessa época de retenção do YouTube, ia dar ruim. Mas teve um episódio, foi comecinho no Market Makers, foi com o Gustavo Salomão e o Cássio Bruno. O Cássio da Moult, o Salomão da Norte. E eu fui com aquela camiseta do Lehman empregado Brothers. do mês, da área de risco do Lehman Brothers. E aí começou o papo, aí um deles olhou a camiseta e falou, pô, em 2008, nessa época, eu tava em não sei o que lá. E o outro, e eu não sei o que. Quando a gente viu, tinha passado 40 minutos. 40 minutos. Falando sobre isso. Então assim, o episódio virou isso. Porque a gente não tinha horário pra gravar de novo, não tinha... E assim, o papo ficou legal, mas... Não, teve que reformular tudo, assim, a pauta, o que a gente ia perguntar, o que... Enfim, ali foi um pouco da magia do caos ali, né? Isso aí. E falando assim de conteúdo, é muito importante também a parte dos convidados. Em que momento vocês perceberam assim, que o Market Makers está em outro patamar de podcasts? Quando vocês começaram a chamar que tipo de convidado, que tipo de figura do mercado? Vocês falaram... Pensando uns 5 anos atrás, 2 anos atrás, eu nunca imaginaria conversar com essa pessoa e hoje essa pessoa está aqui na minha frente. É porque deixou de ser só gestor, né? Sim. Eu não sei se o Salomão concorda comigo, eu tenho uma opinião desse aí. Quero ouvir. Desse daí, pra mim, quando a gente começou a realmente mudar, e foi uma das primeiras thumbs e títulos que a gente isso já foi pensado, então já foi na pauta, que antes não ia. Ela já foi na pauta, que foi com o Marcos Lisboa. Então foi no começo do Market Makers, a gente não falava com economistas somente, falava só com gestores. E esse daí... Eu lembro desse título, porque esse título eu coloquei lá, Anatomia do Atraso Brasileiro. E aí era o Marcos Lisboa lá no título, e já era desses estudos que a gente estava fazendo, de que a gente tinha começado a derivar, abranger um pouco mais. E eu acho que no fim do dia, a gente não mudou o foco. O foco continua sendo o investidor.
O grande lance é que a gente percebe que quando a gente vai almoçar com um investidor, com um gestor, ou até conversar com vocês também, que estão no dia a dia do mercado, a gente não fala só sobre mercado, Exatamente. né? Não dá, ninguém aguenta isso. Então, tipo assim, se antes o papo era muito voltado para qual é a ação, qual é não sei o que e tal, blá, blá, cara, chega um momento assim, não que se esgotou, isso continua sendo muito importante para tudo que a gente faz, mas pô, todo mundo gosta de escutar um Clóvis de Barros, todo mundo gosta de escutar um economista tipo o Marcos Lisboa, o Marcos Mendes. Eu E tô esses curioso caras aí, porque vai sair um episódio deles. vai vai. sair amanhã. Esses caras estão falando com a Faria Lima todo dia, o dia inteiro, todo mundo consome o conteúdo deles, mas sempre trazendo para o nosso nicho, sempre trazendo para investimentos. Tipo, como extrair algo interessante do Lisboa para investimentos, como extrair algo do Clóvis de Barros para investimentos. Legal. Então, é um pouco do que a gente começou a aprender a fazer também ali desde o primeiro ano do Market Makers. Eu tenho eu concordo, mas eu tenho um outro episódio que para mim representa mais isso. Que foi o primeiro episódio que a gente fez com o Sérgio Habib, que é o cara que é aquela enciclopédia sobre carros, né? O cara sabe todos os dados da indústria de carros. Eu brinco que ou ele é o maior mentiroso do mundo, ou ele é o cara que mais... Porque também ninguém consegue... Porque você não vai verificar na hora. Começa a resposta, não, o mundo tem tantos bilhões de carros, na Ásia tem tanto, nos Estados Unidos tem tanto, e cresceu tanto, e tanto, e tanto. Quando você vê, você fala, caramba, ou eu saí muito inteligente ou muito enganado desse pau. Mas realmente, o cara é uma máquina quando traz os dados. Mas ele não é um cara de mercado. A gente não falou sobre... Falou um pouco sobre a economia dos carros, mas assim, o assunto foi muito mais carros em si. Foi uma audiência absurda, espetacular, incrível. Ele sempre que vai em podcast vai bem. Mas depois do podcast, eu recebi uma mensagem de um gestor, um carioca que investe só em ações. É um fundo puro de ações, é uma gestora que só faz ações. Então aqueles caras bem raiz. Tinha tudo para não gostar desse papo. Sim. Ele falou, Salomão, feedback sobre o último episódio. E mandou um áudio de 2 minutos e meio. Eu já pensei, nossa, esse cara vai falar, pô, virou modinha, agora vai... O resumo do áudio era, eu invisto na bolsa há trocentos anos, acompanho o setor de rental cars, de autopeças há 15 anos, e eu aprendi coisas nesse episódio que eu nunca tinha aprendido na minha vida. Legal. Então, assim, continue trazendo pessoas de fora do mercado que traz um conhecimento muito complementar ao que a gente faz no dia a dia. Então, assim, sou muito grato a esse gestor aí que, pô, mandou essa mensagem e eu falei, caramba, me deu uma puta segurança de, vamos falar com o Clóvis de Barros mesmo, vamos ver o que ele pode ensinar pra gente. O último episódio que a gente fez com o gestor de ações foi com o Florian Bartunek. A gente não pegou um call. Ele não falou de uma tese de investimento, a gente falou de filosofia, de como é que era o Florian de 30 anos e agora o Florian de 60 anos, né? O que mudou, o que muda na vida de um velho investor, o tempo. Então, assim... Fomos tão longe nessa que recentemente falamos com o Pimentel, né? Porra, e aquilo foi pra investidor. Aquele episódio foi lendário. Mas tem muita coisa para investidor, né? Tem cenário político, isso aí vai entrar na discussão. A economia do crime. A economia do crime. Pô, então a gente acaba trazendo o que o Josu falou. Ninguém fica falando o tempo todo sobre o EBITDA acima ou abaixo do esperado da empresa, ou se o relatório de emprego dos Estados Unidos gerou mais emprego ou não. As pessoas têm outras formas. Coisas, O conhecimento, ele é de fato horizontal e diverso, né? Eu lembro sempre da historinha do Florian contando, dele andando lá no Pactual, meio do pregão, e tá lá o Paulo Guedes numa sala lendo Darwin. Sim. Tipo, evolução da espécie. O que esse cara tá fazendo? E segundo ele, no horário de pregão ainda. No horário de pregão. 3 horas da tarde, né? Então, assim, é o Paulo Guedes. Assim, não dá pra falar que não deu certo, né? Então, E teve, assim, pra cada um de vocês, alguém que vocês já eram muito fã, tipo, na pessoa física, e aí vocês tiveram a oportunidade de entrevistar, e aí até ficou o apresentador e o fã meio que dividindo, pediu um autógrafo, uma foto, uma coisa depois, assim, já aconteceu algum episódio parecido? Pô, teve a minha audiência vai falar que foi o Dirceu, né? Teve um cara, o primeiro cara que eu pedi pra tirar foto, mas ele nem, tipo, ele é famoso no mercado, assim, todo mundo que tá no mercado conhece o cara, né? Mas esse cara eu achava muito bom a presença dele no Twitter, trocava umas ideias, o Pedro Cerise. Foi o primeiro cara que eu pedi pra tirar uma foto lá, nunca não pedia, não. Quando que já rendeu cortes lendários pra vocês também. Pô, não, o Cerise ele é muito bom, Aí, quando eu fui gravar com ele lá, achei muito bom. E é justamente isso, né? Você escuta tanto o cara falar em outros podcasts, você vê o cara tweetar tanto, assim, que você
passa a achar massa, né? O jeito do cara. E quando você conhece, você fala, pô, já sabia até algumas frases dele lá. Lembro de teve uma clássica nessa época que eu queria ser trader lá. Eu lembro que ele foi conversar com a Luciana Seabra. E aí ele falou pra Luciana Seabra, Luciana, as pessoas não querem ganhar dinheiro. Aí a Luciana até fala com ele assim, como assim, Pedro? As pessoas não querem ganhar dinheiro. Luciana, as pessoas não querem ganhar dinheiro. Tipo, ele reforçou. Cara, eu fiquei pensando muito tempo nisso. Aí ele falou assim, as pessoas querem uma história pra contar. Essa é clássica. Tipo, essa frase pra mim lá, quando ele tava lá, eu falei, pô, esse cara colocou esse negócio na minha cabeça. E eu fiquei pensando muito nisso. Eu falei, o quanto que eu quero ganhar dinheiro, o quanto que eu quero ter uma história pra contar, né? Eu acho que é importante essa reflexão. E legal que, assim, na minha cabeça, eu como ouvinte, assim, a percepção que eu tenho, às vezes, de algumas mudanças, assim, como ouvinte de vocês, um episódio que marcou pra mim algumas coisas diferentes, eu acho, foi o episódio que vocês falaram da história dos fundos multimercado no Brasil. Vocês gravaram com o Jojo, com mais um... O Zac e o Enio, que eram do Credit Suisse, e o Jojo. Cara, eu que acho... era a história da indústria de fundos, né, de maneira geral. E... Assim, eu já ouvia vocês, mas aquele episódio pra mim foi um episódio que eu olhei e falei, putz, cara, isso aqui é diferente, sabe? É que eu tô adorando esse depoimento, porque esse episódio eu amei fazer, eu cara, adoro eu vi a umas indústria. 5 vezes esse episódio. Mas o Luquinhas, que é o nosso gênio do YouTube, quando vem uma bola dessa pra ele fala, cara, como é que eu vou dar audiência com isso, né? Porque é um episódio... Aí eu sempre brinco com o Luquinhas. Falei, Luquinhas, esse episódio agora foi muito bem. Semana que vem eu vou fazer um da história de fundos, que aí pra você ter trabalho aí pra dar audiência. Mas realmente ficou... Esse episódio é fantástico. Muito bom. Nossa, até recomendo, galera. Pra quem quiser gosta do mercado... entender a história, é história mesmo, isso, cara. Se um dia inventarem um curso da história do mercado financeiro, esse episódio tem que estar inserido. Esse episódio é fantástico. E eu acho que, assim, uma coisa que eu acho legal é porque eu tava até falando com o Josué antes, que eu acho legal os episódios que tem cenário e tal. É bacana, é legal, assim, ouço sempre e tal. Só que, assim, por exemplo, a gente que trabalha o dia inteiro com o mercado, às vezes você quer ouvir uma coisa diferente e etc. E bacana se ouvir sobre as empresas e como que tá o cenário. Isso faz parte do nosso dia a dia, faz parte da nossa vida e é legal. Mas eu curto muito também os episódios que são atemporais, assim. E eu acho que vocês estão com uma pegada em alguns episódios assim que são bem legais também, e sabe o né? que é legal disso? Primeiro porque a história é muito legal, né? Você entender. E pra gente que vive o mercado todo dia. A gente tá todo dia vivendo o mercado. Mas quem criou essa porra de fundo? Sim. O que é esse fundo multimercado? De repente vem alguém e explica. E quando a gente vive muito ali o dia a dia... Pô, outro episódio que eu adoro... foram 2 já, né? Mas o primeiro em especial com o Júlio César, o professor lá de História. Sim. O cara dá uma aula sobre a ideia do episódio é falar sobre o declínio da Europa. Ele começa lá na Primeira Guerra, entra na Segunda Guerra e tudo o que foi acontecendo. Aí você começa a entender muito claramente como tá o mundo hoje, né? Quando você vai ler uma notícia hoje, essa aula de história... E o legal é uma coisa que desses atemporais que eu gosto, porque assim, eu particularmente... eu acho legal o cenário, mas eu quero mais entender como que o cara pensa, como que é o processo de raciocínio do que o output desse raciocínio, sabe? Então isso que é legal, pô, o episódio do Daniel Goldberg também, que é fantástico, dele, aquele mais geralzão dele, explicando o raciocínio, do Pimentel, que é fantástico. Que, inclusive a propaganda do Super Coffee do Pimentel é fantástica. Super Coffee tem que mandar alguma coisa pra gente ali depois que o Pimentel fez aquele merchan gratuito ali. Mas eu não respondi a pergunta. Eu demorei até porque eu não consegui pensar em... Porque eu acabo gostando muito das pessoas que eu vou entrevistar e vou estudando a história delas. Então, assim, e tem pessoas que eu gosto mais depois da entrevista. Então, talvez no começo eu não fiquei tão emocionado, depois eu fiquei mais emocionado, que foi Ivan Santana, fantástico. Luiz César Fernandes e até um recente com o Gustavo Cerbasi, quando ele conta a história da vida dele, do problema de saúde que ele teve, que culminou quando ele recebeu um rim da própria esposa e que agora, até por isso que ele ficou meio sumido esse ano. Você não vai colocar Clóvis de Barros nessa? Lógico, Clóvis de Barros... Não, a maior gentileza dele foi o único... Acho que foi o único podcast que você fez 2 perguntas. Não, eu fiz uma. Eu fiz uma pergunta, foi o podcast que eu até falei, nem vou perguntar. Não, fala aí de estoicismo. Não, aí você passou o podcast todo. Quando ele fala também, né? Não, o Clóvis eu fui do cara da bandeja, né? Que ele fala da maior gentileza. O japonês no avião, que não reclinou a poltrona.
Eu fui buscar o Clóvis na casa dele nesse episódio, pra poder ter mais tempo com ele. Porque ele falou, vocês podem mandar um carro me buscar? Eu falei, não seja por... Eu vou buscar. Aí eu peguei o carro, fui até lá em Higienópolis pegar ele. Ainda bem que tava mó trânsito. Fui eu e o Mate, 40 minutos de trânsito ali, batendo papo com ele. Até falei pra ele, Clóvis, eu não busco todo convidado aí não, tá? Só... E não sou louco não, tá? Só é... Mas eu tive antes do Market Makers, antes do Stock Pickers, teve um convidado que no meio da entrevista eu quase chorei. Mentira. Porque eu tava muito emocionado. Qual que foi? O convidado ainda se chama, né? Paulo Nobre, presidente do Palmeiras. Eu fiz uma matéria no Infomoney sobre as finanças. Era a época que começaram a surgir as arenas de futebol. Então a gente entrevistou o André Sanches, né? Do rival. E o Paulo Nobre, presidente do Palmeiras. E era pra revista, né, do Infomoney, na época tinha revista. E aí eu consegui convencer o Paulo Nobre a dar uma entrevista também em vídeo. Pô, eu nem fazia muita entrevista em vídeo, mas a gente conseguiu. E, cara, foi no ano que o Palmeiras foi campeão brasileiro, depois de 20 e poucos anos, e foi depois do jogo que praticamente o Palmeiras botou a mão na taça. Então, eu tava feliz, ele tava feliz, tava todo mundo feliz lá na sala, e de repente, assim, no meio do papo, porque o Paulo Nobre era trader, né, a gente falou sobre isso. Mas quando ele começou a falar do Palmeiras, assim, eu vi que a boquinha começou a tremer ali, assim. Eu falei, meu Deus do céu, eu vou chorar no meio da entrevista. Do personagem. Não é possível, cara. Mas eu consegui aguentar. Cara, foi emocionante. E uma coisa, né? Você falou de esporte, eu não posso deixar de lembrar que agora vocês também têm podcast de esporte, mas não só isso, cara, eu acho que 2025 foi um baita ano pra vocês ali. Mais de que vocês estão com 530 mil inscritos? Com 500 não, tá batendo 600 mil. 600 mil inscritos. Vai bater, ainda não bateu. Cara, não. com, sei lá, 4 ou 5 podcasts rodando ao mesmo tempo. Esse foi um salto, não é? Como que foi essa transição de deixar de ser Market Makers, o podcast, para ser Market Makers, a empresa, o hub, ou igual o Salomão escreveu uma das newsletters, a holding Market Makers. Como que foi isso, assim? Cara, foi muito inspirado numa dessas teses que a gente viu lá fora. Quem acompanha aí Invest Like the Best, quem olha o Colossus, que é essa holding também, a gente viu que existia uma oportunidade que aí também é um problema de produção de conteúdo, né? Quando você, vamos supor, a gente fala ali no Market Makers, Salomão é um apresentador, e a gente fala com Market Makers com determinado público dentro do mercado financeiro, e a gente tenta começar a fazer uma coisa que vai muito para todos os lados. Isso não é bom. Então, vamos supor que a gente comece a fazer a gente quer levar uns traders lá. Tipo, isso não casa tanto com o público, isso pode ser detrator de audiência, e isso não é legal. A gente começou a perceber que dentro do que a gente fazia no Market Maker existiam oportunidades para a gente criar novas franquias ali. E quais são essas franquias? Eu acho que é importante falar para o pessoal também. Vou falar. Tá. Vendo o que tinha de, tipo, como que as teses surgiram, né? Acho que a primeira tese nossa que surgiu foi Crypto Never Sleeps. Essa surgiu por um motivo muito específico, que foi até o que você comentou no começo, muito legal produzir conteúdo, mas a gente tem que ganhar dinheiro com isso daqui. O Crypto Never Sleeps surgiu da gente perceber que a gente começou estava recebendo muitas propostas comerciais para a gente colocar a cripto dentro do Market Makers. Cara, não faz sentido a gente ter muito cripto no Market Makers. A gente tem alguns papos, Salomão fez alguns papos de cripto dentro do Market Makers que deram certos, tem alguns que são bem legais, mas se a gente tornasse aquilo dali recorrente, ia virar outra coisa, completamente diferente. E aí surgiu da gente fazer uma parceria, Walter e Sestari, que são da Empíricos, eles são os hosts do podcast. Surgiu a marca, o Crypto Never Sleeps, todo sábado às 18 horas. Valtinho e Sestari vão ali falar com alguém sobre cripto. O podcast já nasceu com um patrocinador já master, né, que é a Mint, inclusive faz parte do grupo BTG. A gente já conseguiu fazer algumas outras coisas ali dentro. Ano que vem tem mais coisa que a gente pretende fazer dentro do Crypto Never Sleeps. Ele não tem uma audiência que a gente quer ainda, a gente não conseguiu trabalhar ele como produto do jeito que a gente acredita que a gente tem que trabalhar, mas ele tem potencial, a gente sabe que ele tem potencial, os dois são muito bons, o tema é muito bom, é uma questão de ajuste de tipo inteligência de YouTube mesmo, e a gente está se dedicando para resolver isso. E aí depois na sequência veio o Second Level, e aí o Second Level já nasceu junto com um grande amigo do Salomão, ele pode comentar melhor essa parte, né? O Samuel Ponsoni, eles se conhecem já há muito tempo. E o Samuel veio para meio que
resgatar uma coisa que o Salomão fazia lá dentro do Stock Pickers, que era ter um papo mais profundo com um gestor, né? Então, aquela coisa ali bem one-on-one. O tal da história da indústria de fundos. Hoje, se tivesse um novo episódio desse, provavelmente ia estar no second level, né? Que Exato, sim. É o cara que vive e respira a indústria de fundos. O Samuel, a gente se conhece na XP. Ele hoje tem uma consultoria, né, a Outliers, que basicamente ele atende quem está na indústria de fundos, seja o gestor, seja o cara que quer trabalhar num fundo, seja o cara que quer comprar um fundo. Ele faz toda essa inteligência ali. E, pô, como uma super autoridade do assunto, ele preenche essa lacuna aí que eu fazia muito mais lá no passado, que era de ter esses papos profundos com gestores sobre a indústria de fundos. É isso. E esse daí nasceu da parceria Market Makers e Outliers Advisor. Então, é um dos que estão juntos ali com a gente, explorando comercialmente o produto, né, o podcast. A gente está com algumas possibilidades aí também para 26. E, cara, ano que vem o tema vai ser política e economia. Não tem como, né? Não vai ter como fugir disso. E a gente já tem proximidade com um cara que aí é muito bom, que estava lá inclusive apresentando o ex-programa, né, o Stock Pickers, o Stetter, e aí surgiu o Risco Brasil, das nossas interações ali com o Stetter. Esse daí a gente ainda está em busca de patrocinador, a gente tinha um patrocinador e hoje a gente tem uma tese muito clara que a gente só coloca um produto novo desse de podcast de pé se a gente tem uma exploração comercial dele, né? Então a gente tem que ter alguém ali interessado em explorar ele tanto para aquisição ou então para branding, para poder mostrar a marca, mas o Stetter a gente conseguiu colocar um produto bom, o Stetter é um cara bom, a gente pegou uma tese lá de fora de fazer um podcast remoto, que dá mais liberdade, a gente consegue trazer gente que, a presença aqui física, às vezes tem um cara muito bom em Brasília, tem um cara muito bom em outro lugar, e aí ele acontece de forma remota, o Stetter é o host, a gente coloca outros 3 caras ali. Recente a gente conseguiu fazer um muito bom com o Kim, aí a gente colocou o Kim e o Renan, né? Deu muito certo, assim, foi recorde de audiência do canal. Bateu 4 mil ali. Do canal geral, né? Eu acho que a gente nunca colocou 4 mil pessoas numa live do Market Makers. Bateu 4.200 e pouco. E semana que vem, inclusive, esse podcast aqui vai sair... Vai sair na quinta, né, Bia? Amanhã. Nessa quinta, então, segunda-feira tem spoiler aí, vai ter Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro no Risco Brasil. Pô, maravilha, você que gosta hein? de política e saber o que está acontecendo, não tem como, tem que escutar o que esses caras têm para falar. E tem mais coisa aí, a gente acabou estopando alguns projetos, tem outros que estão para sair, mas é isso, eu acho que a nossa cabeça, falando estritamente de conteúdo, podcast, né, a nossa cabeça é essa, como que o Market Makers, desde o ano passado e esse ano mais ainda, amadureceu enquanto produto mesmo, então a gente olhando o que o Flow faz, o que o Podpar faz, o Inteligência Limitada faz, como que a gente explora esse produto comercialmente, olhando para patrocínio. Hoje a gente tem uma pessoa focada nisso, né? Que é o Igor. Então é um cara que olha para como que a gente faz para explorar esses produtos comercialmente. Então a gente foi o nosso melhor ano, foi o ano que a gente fechou com mais marcas, foi o ano que a gente conseguiu fechar patrocínios maiores, assim. Antes a gente conseguia fazer umas coisas que era meio stock picking ali, e agora a gente está conseguindo. Para o ano que vem a gente provavelmente... O pessoal aí que acompanha a gente vai ver algumas marcas o ano inteiro com a gente, é para isso que a gente está trabalhando. E aí, pra gente, isso é um selo de qualidade do que a gente faz, né? Porque o cara fechar um ano inteiro realmente é diferente de querer fazer um publi ou alguma coisa, a gente não se enxerga dessa forma, né? Então, cada um desses podcasts tem um motivo pelo lado do conteúdo e tem um motivo mais ainda, que é pelo lado comercial, de como que a gente estrutura isso. E aí, é isso que a gente enxerga em termos de produção de conteúdo. E tudo isso, pra gente, é um canal de aquisição, né? Então, a gente enxerga tudo isso como um canal de aquisição para os produtos e para os serviços que a gente está construindo. Só um complemento a isso, acho que a grande mensagem de 2025 que ficou do nosso trabalho é que se tem algo que a gente faz muito bem, é podcast. E não é a gente apresentando, só que acho que a gente faz bem isso aí, mas... toda essa ciência, essa engenharia, a linguagem do podcast. E o Josu citou rapidamente o Colossus, talvez por nome ninguém conheça o Colossus, mas ele tem vários podcasts extremamente conhecidos embaixo dele lá fora, né? Vai do o Acquired, o Business Breakdown, tem outros podcasts ali, o Founders, mas são vários podcasts dentro de uma holding, podcast que tem lá um certo complemento um com o outro, mas
é o ponto a gente não pode ficar 7 dias por semana, até pode, né? Mas talvez a qualidade ia cair. Sim. Então, vamos colocar a pessoa especialista em cripto para falar disso. De esporte e finanças, né? Com o Sports Market Makers, o Risco Brasil, o Second Level e outros projetos que virão. E sempre tem nessa lógica, né? Existem empresas que querem patrocinar isso, existe um dinheiro ali que pode ser tanto via audiência quanto via marcas que querem se expor. E esses grandes patrocínios que devem vir ano que vem são todos de empresas que já fizeram um trabalho com a gente esse ano, ou seja, viram que a gente entrega resultado e querem estar mais próximo de nós. Legal. Legal. E até para ficar mais tangível para quem está acompanhando em casa, uma pergunta que eu já tinha perguntado para o Josué se podia fazer, mas cara, então como que se faz dinheiro com podcast? Cara, com podcast, estritamente podcast, né? Sem olhar as outras coisas que a gente tem no Market Makers, né? O YouTube paga, o YouTube remunera, né? Essa remuneração do YouTube, ela não é tão relevante assim, porque aí a gente também tem que colocar as coisas em perspectiva, né? Se a gente olha um canal Flow, o Flow esse ano eles vão fazer 50 milhões lá. Eles estavam projetando 70, vão fazer 50. O Podpah cresceu mais do que o Flow, mas se você olhar as marcas que estão com o Flow, são marcas aí de renome, né? São marcas muito grandes, né? A gente não consegue se colocar na mesma prateleira deles quando a gente vai disputar com esses caras, porque a gente é um podcast de nicho. Não que a gente não seja bom, a gente se considera bom, a gente não tem problema de autoestima. Mas a gente tem uma questão realmente ali de matemática, né? Quantas pessoas assistem... Addressable market, né? Exato, quantas pessoas assistem, é isso. E a gente é muito nichado, a gente é muito focado, né? Apesar da gente estar fazendo esse trabalho todo, a gente continua sempre com a mentalidade de agregar conteúdo e conhecimento para investidor. A gente não perde isso e eu, pelo menos, não pretendo que a gente perca, porque é para isso que a gente existe, assim, né? Foi para isso que a gente existiu, para agregar conhecimento na vida do investidor. Então, o YouTube, sim, ele remunera. Hoje em dia, até o próprio Spreaker, o Spotify, né, ali na plataforma, eles também remuneram. É bem baixa a remuneração. Do YouTube é maior, se for olhar em termos nativos, né, do próprio Google pagando. E aí, por outro lado, você tem esse trabalho que lá a gente tem uma pessoa dedicada o dia inteiro. A gente fez um trabalho de construção disso, que é um processo comercial mesmo. Então, do mesmo jeito que você olha qualquer outra empresa que tem um processo comercial, onde você apresenta uma proposta, você fala o que seu produto tem, onde que você vai agregar e qual problema você vai resolver da empresa. É justamente isso. A gente abre um call com uma empresa chega ali pra gente, hoje a gente tem um canal comercial, o cara mandou uma mensagem ali pra gente, falou: tô querendo entender melhor o Market Makers, tem uma empresa XYZ, a gente atua assim nesse segmento. Para algumas empresas, a gente mesmo fala, cara, não faz sentido você anunciar com a gente, não faz, a gente não tem o seu público, a gente não atinge o que a gente construiu realmente de fato, fazendo um podcast. A gente construiu uma audiência, foi isso que a gente construiu. A audiência ali que está no YouTube não é nossa, a gente tenta resolver isso criando a newsletter, porque aí o lead é nosso mesmo, mas o que a gente construiu foi, você tem o YouTube gigantesco, quantos bilhões de pessoas ali assistindo o conteúdo o dia inteiro, a gente pegou um pedacinho daquilo dali e a gente consegue falar com aquelas pessoas. Então, se você colocar a sua marca aqui, você vai ter um selo de qualidade Market Makers, as pessoas podem se conectar melhor com essa marca, a gente vai conseguir fazer uma comunicação legal, e aí é venda mesmo, venda ativa, a gente recebe muitas pessoas querendo entender o que a gente faz, é um trabalho de educação, a gente explica, a gente tem os nossos produtos, então a gente tem, desde product placement, a gente coloca o seu produto em cima da mesa, a gente tem a MaisMu hoje fazendo isso com a gente, aí a gente entrega o produto, a gente... Nesse caso, e aí que é o grande desafio, é explicar para a pessoa que isso é construção de marca, então isso é branding. A gente não consegue fazer para um caso da MaisMu, que é compra num e-commerce ou algo do tipo, a gente não vai entregar performance, mas para outros a gente consegue entregar marketing de performance, mas aí é um mix, né? Tipo, se uma marca X está precisando fazer um posicionamento de marca ou fazer um rebranding, dá para ela colocar a marca dela ali no Market Maker se ela quer se comunicar com o investidor. Ou acessar outro público. Acessar outro público também. Ou se ela quer se divulgar. Ela quer se divulgar e ela pode fazer isso em paralelo. Eu mesmo já entrei em reunião comercial que falei, cara, seguinte, essa proposta que você fez pra gente
pega esse dinheiro, faz uma campanha no Google e seja feliz. Que a gente não vai entregar o que vocês estão querendo. A gente não vai conseguir entregar, você vai ficar frustrado, não vai renovar com a gente. Aí o cara vai falar que, pô, no Market Makers não funciona. Não funciona, exatamente. Então, cara, pega esse dinheiro, faz umas peças, umas campanhas, coloca esse dinheiro lá no Google, impulsiona isso, que vai dar mais resultado do que colocar o dinheiro aqui. Porque o que a gente quer? Esses contratos que a gente provavelmente vai fechar no que vem, colocando 1 ano as pessoas ali, foram pessoas que a gente trabalhou durante esse ano. E é muito mais fácil quando você entrega um bom trabalho, um bom serviço, você conseguir renovar com essas pessoas e renovar por um prazo maior. Mas respondendo diretamente assim, faz dinheiro com o YouTube, faz dinheiro com o universo de podcast Spreaker, se a pessoa tem na plataforma, e faz dinheiro fechando patrocínio. Essas são as 3 principais formas de fazer, né? E uma das coisas que a gente está começando a explorar agora é criar séries, né? Então, você conseguir fechar um patrocínio em que você conte uma história em 4 episódios, 5 episódios, isso é muito legal, porque às vezes tem empresas que têm carência disso, né? De conseguir realmente um posicionamento das pessoas, entender o que elas fazem, o que elas entregam e tal. Às vezes tem muita performance a empresa, mas não tem branding, a empresa não consegue se conectar. Então a gente também está colocando alguns projetos desse tipo aí no ar. Interessante vocês falarem isso, né? E também porque eu acho que o podcast ele traz uma proximidade de vocês meio que as pessoas saberem quem é que está por trás daquilo, ou quem é que está por trás daquela empresa, ou está por trás daquele fundo e etc. Então isso eu acho que é muito legal, assim, muito interessante, e trazer a noção de que de fato a gente está falando de um produto, né? Por mais que seja conteúdo, é um produto. E é desafio de alguma forma, ou não é desafio alinhar a ideia do conteúdo continuar sendo interessante, mas também fazer sentido comercial? Ou não chega a ser um desafio? Olha, assim, a qualidade acaba ficando em primeiro plano, né? Então, eu acho que isso não chega a ser um desafio, porque até quando vocês estavam falando dos desafios de tentar encontrar um novo convidado, né? A gente sempre quer trazer alguém melhor do que o último que veio, né? Então, isso inevitavelmente vai afetar positivamente a qualidade do conteúdo. Então, acho que... E não tem jeito. A marca, ela vai querer estar onde é mais visto, né? Então, se a gente conseguir entregar uma performance... Eu falei do Habib, né? Foi uma performance que gerou um feedback qualitativo, mas também quantitativo. Teve muita audiência o episódio. Você poderia falar, chamou ele só para dar audiência. Não, teve qualidade também, né? Então, eu acho que a gente só tem mais noção de que não adianta só ter qualidade. Não adianta só fazer episódios sobre a indústria de fundos, senão a gente não paga as contas. Mas também não adianta fazer só o que vai dar audiência por si só, porque senão a gente perde a nossa essência. Acho que é um equilíbrio ali natural, né? E aí eu queria perguntar para vocês, assim, se alguém chega e te manda uma mensagem no LinkedIn hoje, para vocês, assim, e fala assim, cara, eu quero começar um podcast, eu quero começar a montar um podcast como empresa e etc. Por onde que vocês acham que a pessoa tem que começar? Ou qual dica ou sugestão você daria para a pessoa? Ou até mesmo qual alerta que você daria para essa pessoa que quer começar um podcast ou que quer começar um business em si focado em primeiro ter esse conteúdo ou ter algum conteúdo nesse sentido? E até complementando a pergunta do Coxinha, ainda há espaço para a criação de novos podcasts ou hoje virou videocast, né? Ou esse mercado já está saturado, precisa... Acho que o Salomão pode falar do conteúdo e eu falo dessa parte do business. Walter Maciel falou essa frase uma vez que eu gosto muito, né? Melhor você amar o que faz do que fazer o que ama. Eu vejo muita gente falar, eu amo fazer podcast, eu quero viver de podcast. Bom, eu também gosto, mas assim, tem que entender que precisa pagar as contas. E a hora que você não conseguir pagar as contas, aquilo que você faz, que você ama, talvez não vai te suprir tanto. Então, primeiro é ter essa consciência de que, cara, podcast não é a coisa mais trivial do mundo para ganhar dinheiro. Então, esteja bem ancorado, um colchão de liquidez, ou com um sócio, ou num formato que você consegue ter um custo baixo, ou já pensando, né, em outros produtos, né, assim, para não depender só de patrocínio. Você já tem lá algum produto que você vai vender ali dentro, um infoproduto, ou algum parceiro. Um produto seu, né, também, né? Algo que você... O podcast ele tem que ser um meio. Ele não pode ser o fim. Se você pensar só, não, quero fazer um podcast porque eu quero fazer podcast, não, beleza. Então talvez você já está com a vida ganha e tal, mas
Porque senão você não vai se pagar, né? Mas tudo bem, mas nem tudo na vida é por dinheiro, né? Sim. Mas eu acho que é ter essa noção de que, pô, se você quer... vou dar um exemplo aí de um podcast que eu participei recentemente. O cara ele é um super conhecedor do mercado corporativo, então ele trabalha como consultor, ele é chamado para conversar com empresas, e o podcast ele acaba usando quase como um cartão de visita. Ele se apresenta para a empresa conhece ele, os pares conhecem, então... É uma ferramenta de network. É uma assim, ferramenta, também. então o podcast tem que ser um meio. O nosso próprio podcast, por mais que a gente gostasse de fazer, ele teve um pouco disso lá no começo, né? Como é que fazia para os gestores virem? Pô, chamava um gestor, falava, cara, quem que é seu amigo aí no mercado? Ah, fulano. Cara, não quer chamar ele, aí faz vocês dois juntos e tal. E aí o papo até ficava mais legal, assim. Eu lembro o Braga, a primeira vez que veio, ele veio com o Walter Maciel. E os dois são amigos de ter banda, então virou meio que os roqueiros da Faria Lima. E, puta, ficou um papo super da hora. E então tem um pouco disso, né? Do cara, você vai usando ali para ter um meio. E na época, né? Você pensa, mas qual que era o meio do Stock Pickers? Pô, eu era um analista de ações na Rico, o Mate era meu parceiro e analista de ações. A gente às vezes queria conversar com o gestor sobre determinada empresa. Mas, pô, se eu ligar para o Florian e falar, Florian, vamos conversar 3 horas sobre toda a sua carteira, o cara fala, meu, não enche o saco, vai trabalhar, né? Agora fala, Florian, quer vir aqui fazer um podcast para falar sobre tudo que você faz? Pô, lógico, cara, que legal, vamos ali. Então, tinha também essa possibilidade de a gente aprender com eles, extrair tanto ideia de investimento, mas até essa cultura de investidor, né? Então, acho que se eu fosse dar um conselho, primeiro essa parte aí do... Não se iluda, ele é muito legal fazer podcast, mas não paga as contas sozinho. E aí, passado isso, para não ficar muito longa a resposta, eu sempre faço a brincadeira dos 14 episódios. Você tem uma ideia de podcast? Pô, uma ideia é legal, mas qual é a 14ª ideia? Porque, pô, talvez... Porque lá na 14ª você vai ver, puta, a audiência não tá tão boa, acho que eu vou fazer outra coisa e tal. Você vai perdendo o fogo da paixão do primeiro episódio já vai ficando menor no 14º. A ideia que era legal na primeira, talvez não é no 14º. Então, tenha pelo menos ali uma quantidade de ideias suficiente para criar uma série ali. Porque vai que acaba no episódio 15, você fala, gente, acabou, depois talvez eu volte daqui um tempo e tal. Você fica menos... É melhor que você simplesmente parar, porque acabaram as ideias. Eu acho que olhando para o mercado até como todo, o Brasil desponta, né, como um dos maiores mercados consumidores de podcast do mundo, né? E a gente vê um movimento que aconteceu aqui no Brasil, do Flow, que encabeçou todo esse negócio de... Acho que na época que o Flow nasceu, era um oceano azul. Acho que não é mais. Sim. Não é. E o Flow olhou o Joe Rogan, eles mesmos não escondem isso de ninguém, eles se inspiraram totalmente no Joe Rogan. O Podpah nasceu dentro do Flow e depois virou um podcast próprio. Hoje é uma empresa, né? Que tá bem a empresa. Mas eu acho que assim, existe e sempre vai existir em qualquer mercado, se você fizer um trabalho muito bem feito, oportunidades nichadas. Acho que essas oportunidades elas nunca vão deixar de existir. Então, claro que aí você tem que ter a noção do que você está querendo. Não dá para você se comparar com um Flow. Mas dá para você... Pô, se você tem um mercado... Vamos pensar no mercado de assessores. O Second Level, por exemplo. O Second Level, a gente mira o mercado de assessores, consultores, gestores. Qual que é o tamanho desse mercado? Vamos, sei lá... Até onde dá para ir, né? Exato. É um mercado de 50 mil pessoas, sei lá, um negócio assim. Pode ser mais, 100 mil pessoas, tá? Se a gente consegue fazer um podcast que atinge esse público de qualidade, a gente sabe que essas pessoas estão escutando, que essas pessoas estão consumindo uma marca que quer falar com essas pessoas, onde que essa marca tem que estar? Ela tem que estar no Second Level, não tem outro lugar para ela estar. Então, se a gente consegue atingir números de 20 mil visualizações, 30 mil, 40 mil visualizações, a gente está falando que a gente está atingindo metade desse público, né? Então, é relevante. Ele é bem relevante. Claro que você vai olhar um Flow, é aquilo. Você olha um Flow, eles colocam na thumb do episódio... Não dá pra falar, Faustão, mas Faustão não dá pra falar, tem um outro cara aí, sei lá, Luciano Huck, ele só escreve o nome do Luciano Huck lá na thumb, todo mundo clica pra assistir, porque, o Luciano Huck vai ter alguma coisa pra falar, o nome todo mundo já conhece e tal, esse tipo de coisa. A gente até brincava no começo do Market Makers, quando a gente começou a fazer essa mudança de chave, que a gente falava com ilustres desconhecidos, né? Então, são caras muito desconhecidos na nossa bolha, e todo mundo já nos escutava. Então... O que a gente tinha que fazer para furar essa bolha?
a gente não podia colocar simplesmente o nome do gestor na thumb, não faria o menor sentido, Sim, né? Então a gente sempre foi trabalhar muito pro lado do conteúdo. O que esse cara tem para falar aqui? Você até citou antes do papo aqui, pô, aquele papo que o Matheus e o Salomão fizeram com o CEO do Banco ABC, aquilo dali foi pensado. Então, o que esse cara tem para vir aqui ensinar, ao invés de vir falar sobre o Banco ABC, que geralmente é o que você vê quando, sei lá, uma empresa X resolve lançar um podcast para falar com pessoas. É um papo chato. E no fim do dia, o podcast tem que ser entretenimento e educação. O Flow e o Podpah é só entretenimento. Se você vai lançar um podcast com uma cabeça de business, você tem que ter o entretenimento e a educação, que a educação vai ser a sua porta de entrada para produtos e outras coisas que você tiver. Mas é engraçado você falar isso dos ilustres desconhecidos, porque eu tenho a impressão também que tiveram algumas pessoas que passaram a se tornar mais conhecidas pós-market makers e stock pickers, assim. Sim. Então, sei lá, eu vejo um Rui Alves da vida, tudo bem que a gente sempre, quem é do mercado sempre conheceu, mas eu vejo que por meio de vocês deu uma furada na bolha e se tornou alguém mais comunicativo, mas e que aparece em outros podcasts que provavelmente o cara que é o produtor do outro podcast viu no podcast de vocês. Total. Então, mas o Rui, ele ganhou tração. Eu não lembro exatamente o título do podcast, mas eu acho que ele foi falar da Terceira Guerra Mundial. Não, qual foi? Não era aquele do ESG? Não foi um outro, velho. Mas foi tipo, a gente focou no tema, que o Rui sabe falar muito bem. Teve o DAI também, mais recente. Você fala pro Rui fala. O Rui fica 3 horas falando muito bem, não é falando groselha, né? Falando muito bem. Mas o Rui é um cara muito estudado. Mas aí a gente conseguiu trazer esse outro lado. Mas o Salomão já recebeu diversas ligações de gestores que, tipo, eram desconhecidos até pro público em geral, e os caras foram lá no Market Makers e passam a ser conhecidos. Tem alguns casos desses. Daniel Goldberg é um caso que todo mundo sabia da genialidade dele, mas ele nunca tinha aparecido. Hoje o pessoal o conhece. O Sérgio Rial é um caso que talvez todo mundo deveria conhecer. O cara foi presidente de Santander, o cara fez um monte de coisa. Mas só depois que ele passou no Market Makers, assim, parece que a quantidade de mensagens que eu recebi de não sabia que o Sérgio Rial era tudo isso, eu não sabia da história do Sérgio Rial. O próprio episódio com o Salute também, né? Que teve o Salute, cara, puta de um episódio que gerou uma repercussão giga. E é um cara que nem todo mundo tem a oportunidade de ouvir falando sobre as coisas da vida, né? Então, assim. Mas eu acho que, respondendo mais diretamente sua pergunta, pensando assim, cara, se você quiser construir um podcast para brigar com o Flow, com um Podpah, vai dar trabalho. Você tem que ter uma agenda muito boa. É isso. Você tem que começar a fazer um trabalho de formiguinha, vai levar tempo, isso aí vai levar tempo. Não duvido que você consiga chegar lá. O Redcast agora está conseguindo uma relevância grande, né? Teve outros que surgiu no meio do caminho, Inteligência Limitada e tal. Mas assim, é um trabalho que realmente, pro cara ganhar corpo e conseguir patrocinadores grandes para estar faturando o que o Flow fatura, o Podpah, a Inteligência Limitada, e a gente está falando de faturamento alto, leva muito tempo. E o cara tem que ter um trabalho de perseverança para conseguir a agenda desses caras, porque aí, realmente, se você leva um presidenciável numa época de eleição no seu podcast, você vai ter relevância, não tem como você não ter relevância, né? Mas se você quiser construir um negócio em torno disso, o lance é você nichar. É você olhar para um nicho específico, você estudar aquele nicho, entender a dinâmica daquele nicho, olhar o que os gringos estão fazendo, porque com certeza já teve algum gringo que já fez isso que você está querendo fazer. Você olhar, estudar mesmo o mercado profissionalmente, olhar mesmo o que o cara já fez. E aí você fazer um desenho. Você desenhar como que você vai monetizar isso, qual que vai ser seu fluxo de leads, para onde que você vai levar esse cara, como que você vai se posicionar comercialmente e tal. Tem espaço, sempre vai ter espaço. Eu sou uma pessoa muito aberta a conversar com quem eu não conheço. E recentemente, isso aí de podcast de nicho, vieram 2 garotos falar comigo. Um tem um podcast focado em telecom. Caramba. Então, assim, e outro, ele é focado em sistema bancário, mas assim, mais especificamente Banco Central. Então, um deles já entrevistou o cara da Anatel, o CEO de todas as empresas de telecom. E aí ele vive nesse ecossistema. Então, quando vai ter um evento, a expert da telecom, ele vai estar lá. Chamam ele para participar, para divulgar, para mediar os patrocínios, ele tem tudo ali. E esse cara do Banco Central, a gente estava conversando sobre, porque todos eles vieram atrás de mim para pôr dicas e tal, de crescer. E para os dois eu falei a mesma coisa, eu posso te dar dica de crescer, mas talvez seu caminho não é crescer, cara. Seu caminho é ser relevante na sua bolha.
Porque como é que você vai crescer? Assim, eu tentei ouvir seu podcast, é chato. Tipo, eu ouvi só da empresa listada ali na Bolsa. E o outro cara ele tem um acesso a todo mundo dentro do Banco Central. Já entrevistou diretor, ex-diretor, sabe tudo do Banco Central. Então, assim, também uma coisa muito técnica, mas é curioso como começa a já ser criado esses vários mini especialistas assim dentro dos canais de podcast. Assim, é bem curioso. Eu queria saber, assim, para vocês, qual que é o próximo nível do Market Maker que vocês querem atingir? Quando vocês pensam, onde quero estar daqui 5, 10 anos? O que vocês querem alcançar ainda que talvez no curto prazo seja apenas um sonho, um desejo? Eu vou dar uma resposta simples, até um pouco egoísta, porque é mais minha, e o Josué vai falar mais com a cabeça de CEO. Assim, meu grande desejo é o dia que o presidente da República ou o CEO da maior empresa listada da Bolsa, ele quer dar um recado para Faria Lima, ele vai me ligar e falar, vamos marcar um papo aí para fazer um podcast. Acho que o meu sonho grande seria isso, chegar num ponto de relevância que essas pessoas vão me procurar e não eu vou lá atrás deles. 2026 tá aí, né? É que aí já vai ter a necessidade, entendeu? Eles vão estar em campanha, né? Mas e vão falar com todo mundo, mas talvez seria esse. Meu sonho grande é, se isso acontecer, que eu atingi o ápice da relevância e da notoriedade. Legal. Bom, acho que a gente está trabalhando ali para as pessoas. Acho que o podcast ele vai ser sempre o nosso foco, né? A gente não vai tirar o foco dessa parte de conteúdo, né? Foi assim que a gente nasceu, é assim que a gente está crescendo, mas eu acho que para a gente ganhar relevância enquanto empresa mesmo, para falar daqui a 5 anos, onde a gente quer estar, eu quero que as pessoas reconheçam muito mais que o Market Makers tem um podcast do que o Market Makers é um podcast. Então é para isso que a gente está trabalhando. A gente está trabalhando para ser a gente ainda não sabe tão bem assim. A gente já sabe, mas isso ainda não está tão estruturado efetivamente, mas ou um hub de serviços para quem quer ser do mercado financeiro, uma plataforma ou algo do tipo. E a gente com certeza vai ter sempre o podcast mais influente e mais importante do mercado financeiro brasileiro. Mas se a pessoa me perguntar assim, o Market Makers é um podcast? Não. Tanto que se você entrar hoje lá no nosso YouTube, está lá Market Makers. E o Market Makers é o Market Makers Podcast. Então, um podcast que tem terça, quinta e domingo, que é o Salomão, o host, ele é o Market Makers Podcast. Antes a gente se reconhecia a marca como Market Makers é o podcast, e hoje a gente já trabalha pensando muito mais nos serviços e produtos que a gente tem, né? Então, a gente lançou recente a Market Makers Academy, que é a nossa academia para investidores, onde a gente está lançando diversos cursos aí, não para iniciantes, a gente conversa muito mais com o público já de um padrão um pouco maior, padrão que eu digo no sentido de estudo, né? Pessoas que já passaram ali pelo básico. Eu já brinquei disso diversas vezes, o Primo Rico é o nosso topo de funil, então o cara que já leu ali o como ficar milionário, como ficar rico sem cortar o cafezinho lá e tal, do 0 a 1 milhão, né? Depois que ele leu aquilo, ele começa a escutar o Market Makers, aí ele começa a se interessar por ações, lê o Warren Buffett e ele está pronto para a Market Makers Academy. Então, esse é o nosso posicionamento da Academy. A gente lançou recentemente uma parceria grande com a Legend, então a Legend é a nossa parceira hoje. A gente tentou estruturar isso dentro do Market Makers, né? A gente colocou uma consultoria de pé, a consultoria deu certo, ela vingou, a gente estava crescendo, a gente já estava acelerando o nosso processo de aquisição via podcast, então essa é a nossa intenção, né? O podcast ser o nosso topo de funil de aquisição. A gente começou a ter leads, clientes, esses clientes estavam gostando do nosso serviço, mas a gente percebeu que a gente não ia ter a escala e a gente não ia conseguir focar no que a gente realmente gosta de fazer e quer fazer, que é o nosso core, que é realmente fazer podcast, tentando colocar uma consultoria. Ia ficar uma coisa... Porque a gente fez meio que o caminho inverso, né? Se você pensar, a maioria das empresas nascem vendendo um serviço, um produto, alguma coisa, e em determinado momento decide lançar um podcast para se comunicar com o mercado, para fazer alguma coisa, né? A gente nasceu podcast. E aí a gente viu muito mais sinergia, muito mais condição da gente escalar. Então hoje a gente... E senão uma hora vocês iam ter que tomar uma decisão difícil, né? Talvez uma hora de olhar e falar, putz, a consultoria está crescendo muito. É isso. E aí hoje a gente consegue, uma ampla... E aí, falando só desse assunto consultoria específica, a gente descobriu a duras penas nesse meio do caminho que, assim, a consultoria pura, só você prestar aquele serviço cobrando uma taxa ali, FII fixo, que
estão vendendo muito como panacea, como tipo a solução de todos os problemas, e não é a solução de todos os problemas. A solução de todos os problemas, a gente acredita que é o conhecimento, é você passar o conhecimento para o investidor e ele tomar a decisão, e essa que é a solução para tudo, é a solução tanto para golpes quanto para várias outras coisas, é você, é isso aqui, cara, o que você quer? Então, se o cara quer FI fixo, é FI fixo, se o cara quer assessoria, é assessoria, sem problema, você sabe quais são os conflitos de tudo e tá beleza. Mas a gente descobriu que colocando a consultoria de pé, a gente não ia participar, digamos assim, do principal. E qual que é o principal de quando você tem uma wealth, quando você tem um negócio desse? É o cross. É o que você consegue fazer quando o cliente já está dentro da sua base, né? E aí, para a gente colocar isso de pé, não sei quantos mais anos a gente ia demorar para colocar. Então, a gente viu uma oportunidade de crescimento plugando ali na Legend. Então, a gente já está, a Legend já é a nossa parceira. A gente já está com alguns clientes lá junto com eles. A gente tombou os clientes que a gente tinha e já levamos novos clientes. Já começamos a levar deals para eles, então aparece muita coisa para gente. De gente que manda e-mail, manda mensagem, chama por causa do M3. E o M3 é o nosso clube de investidores, né? É a nossa comunidade de investidores. Então, a gente está criando um ecossistema ali, pensando no investidor que sempre consome o nosso conteúdo, confia na gente. Então, o cara que gosta muito de ações de mercado financeiro, ele entra no M3 Club, ele faz parte de uma comunidade de investidores que tem encontros presenciais, tem acesso à inteligência de mercado financeira do Matheus, através das análises que ele faz, encontros remotos e virtuais. A gente tem mais de 30 gestores dentro do M3, muitos analistas, muita gente empreendedor, empresário, que estão ali trocando conhecimento sobre o mercado. Se o cara está dentro do M3 e ele quer estudar mais, ele tem a Academy. E se ele está querendo um serviço personalizado para a vida dele, pensando no patrimônio como um todo, a gente consegue levar esse cara hoje para a Legend e a gente conecta ele lá na Legend. Então, isso que a gente está construindo enquanto negócio. Ah, legal, cara. Eu tenho um amigo que está no M3 que gosta muito, que é o Lucas Teramossi, que é da UBS aqui também. E aí, antes da gente fechar, eu queria perguntar uma coisa para vocês, assim. E o legal é isso também. Acho que, até mesmo com as outras parcerias que vocês fizeram, as marcas entenderam também que não é só mercado que consegue fazer algo com vocês e etc e tal, né? Fizeram o Super Coffee, Mais Mu, etc e tal. Hoje, para uma marca ou para alguém que queira fazer algum negócio com vocês ou que queira posicionar o produto ou serviço com vocês, como que ele faz para poder entrar em contato e conhecer esse serviço de vocês? Cara, muito fácil. comercial@mmakers.com.br. É isso. A gente tem uma pessoa ali o dia inteiro fazendo esse atendimento. Se você mandar uma mensagem, com certeza ele vai te responder. Eu acho que a qualquer momento do dia, porque a gente faz uma seleção muito boa, a gente faz a apresentação dos produtos que a gente tem. E não precisa ser só de mercado. Não precisa. Ser só marca, a gente teve Mais Mu, a gente teve Adapta esse ano, que é de AI. A gente teve Super Coffee lá junto com a gente. Quem mais? No começo a gente teve o Dr. Jones. Dr. Jones, Dr. Jones foi a primeira, pô. Dr. Jones foi muito importante pra gente. Acho que eu posso estar esquecendo alguma que é de fora do mercado, né? A que tá mais, assim, que vai ficar mais tempo com a gente é a Mais Mu mesmo. O Otto é um cara sensacional, assim, nos apoia já tem um bom tempo. Participa de alguns eventos nossos, né? Ele é o fundador da Mais Mu. Aí de mercado a gente tem a Mint, que está lá com a gente, o BTG está lá com a gente também, atualmente. A gente fechou mais recente agora com uma plataforma de crédito, que é a Credit Guide também, que está fazendo anúncios ali. E para o ano que vem a gente tem alguns aí mais voltados para mercado, né? Então a gente fez uma parceria esse ano muito boa com a Investo. A Investo marcou presença, Mercado Bitcoin também marcou presença. Binance, a Binance a gente fez um trabalho muito legal com eles. E GlobalX também esteve lá. Mas não precisa ser só de mercado, não. Acho que tem marcas... Uma que entrou agora, recente, foi nessa semana, foi a VW... sim, da Volkswagen, né? Do banco. Sign and Drive. Isso, Sign and Drive. Que é o serviço de carro por assinatura da Volkswagen. Ah, legal. E mais recente eu conheci o Felipe Della Negra, que foi o ex-CEO do... foi CEO, né? Ex-CEO não, foi CEO do Red Bull Brasil. E ele fundou uma marca quando ele saiu de lá, que é a Better Drinks. E vocês já devem ter visto a água dele por aí, né? Que ele criou, que é a Mamba Water. Mamba Water. Sei. E aí a Mamba agora vai estar lá. A Mamba tem o... Gente, aquele...
O Scooby também como... O Scooby, isso. O Scooby, ele tá bem presente na marca ali, divulgando. A gente fez uma parceria com eles de divulgação, porque eles têm um projeto que chama Mamba Warrior Project. Então, a cada tantos litros de água, eles investem em projetos voltados para dar acesso à água potável. Legal. E aí eles vão estar lá na nossa mesa e em breve eles estarão lá também, que é mais um parceiro que não é de mercado e vai estar junto com a gente. Porque eu acho legal trazer isso assim para quem está assistindo Sim. e tal, porque às vezes achar que é só mercado, mas não, às vezes tem jeitos de você posicionar o produto ali também. Acho que é um bolso legal para uma empresa de suplemento. Quem é do mercado consome suplemento, quem é de mercado se alimenta, né? Tem que comer. Então, tipo, se você quer ter um posicionamento para essa galera... A nossa audiência hoje, desses 5 milhões aí de visualizações, a maioria é classe AB, a maioria é 35+. Então já tem dinheiro, tomador de decisão. Então acho que tem muitas marcas que fazem vida, né? e querem qualidade de vida, então tem muitas marcas que podem fazer sentido para isso, com certeza. Boa, legal. Gabi, você fecha o episódio? Fazendo as perguntas? Pode fazer a pergunta final. Nós temos 3 perguntas para os nossos convidados, então quero ouvir cada um de vocês. Indicações de livros, músicas e filmes ou séries, enfim. Que Pode vocês ser mais têm. de um, pode ser fora de mercado. E eu preciso fazer uma menção que eu fiquei muito feliz de ver o Florian recomendando Rush, falando que ele gosta de Rush no último episódio dele. Cara, com vocês eu achei interessante isso. Então não vou falar. Não. Eu gosto muito de Rush. Ah, tá. Então vou guardar pra mim essa. É que você não gosta de Rush. É que eu acho que Rush é um som... Eu nasci na época certa. Porque eu vejo que a maioria dos convidados do Market Makers adoram Rush. E sempre que recomendo uma música do Rush, eu penso, nossa, cara, eu amo rock, mas eu não gosto de Rush. O Rush não te pegou? Não, eles são muito bons. Aquele baterista é um absurdo, mas não me pegou. Mas, cara, o Lobão também não gosta de Rush, sabia disso, né? Quem? O Lobão também não gosta de Rush. E a galera fala, como assim você não gosta e tal? O Lobão é famoso por não gostar de nada que os outros gostam. É o contrarian total, né? Vamos lá, livros. Acho que o Lobão não gosta nem dele, né? Acho que ele não escuta nem as músicas dele. Livros. Eu tô lendo Eu parei de ler esse livro para ler o do Luiz César. Mas eu tava gostando muito de ler Tudo que eu aprendi sobre investimentos com o Charles Darwin, que é um gestor indiano que escreveu. Ele é muito bom esse livro, com a capa amarela, mas não vou lembrar o nome do autor indiano. Agora, o livro que eu sempre recomendo, que para mim é um livro que eu adoro, é fácil de ler e tem muitos insights ali sobre a vida, é o do Malcolm Gladwell, o Outliers, e o Psicologia Financeira do Morgan House. Assim, livrinhos, tá chegando Natal aí, meu. Dá de Natal para todo mundo. O cara pode ser investidor ou não. Pode estar no mercado há 20 anos ou 20 dias. Psicologia Financeira vai te dar muitos insights sobre dinheiro, que eu acho que é a coisa mais importante. É só um livro? Não, pode ser vários. Pode ser. Não, acho que eu vou indicar só um, que foi muito importante para mim lá na época que eu tava ainda em Brasília e tal. Eu tava pegando... Eu lembrava do nome em inglês, eu não tava lembrando do nome em português. Tem um cara, um americano, um empreendedor serial, assim, o cara é fantástico, é o Gary V, Gary Vaynerchuk. E ele tem um livro que é Crushing It, e em português é Detonando. Esse livro é muito bom. Se você tá querendo entrar para a área de produção de conteúdo, você tem que conhecer o Gary V. Você tem que digitar lá no YouTube, Gary V, e assistir os vídeos desse cara. Tem um vídeo desse cara que é fenomenal, assim. Ele, resumindo a história, o pai dele tinha uma wine store, né? Foi uma das primeiras dos Estados Unidos que começaram a ter um posicionamento online. Isso está falando de 2008, 2009. E ele foi um dos primeiros caras a criar daily vlogs no YouTube para divulgar a própria marca. E aí ele colocou os vídeos numa sequência, então é um time-lapse de uns 40 minutos, 30 minutos, dos primeiros 3 segundos de todos os vídeos que ele fez. E ele começou isso em 2009 e ele não parou até hoje. Hoje ele parou porque ele criou a Gary Media lá e tal. Mas a loja de vinhos do pai continua existindo. Então ele colocava uma câmera e começava a falar dos vinhos. E aí, não tinha, tipo assim, uma pessoa assistia. Muitos vídeos, os primeiros, sei lá, 50 vídeos tinham 0 views. E aí ele colocou isso em sequência, aí daqui a pouco começou a ter 2 views, 3 views e tal. Hoje o cara tem um império milionário, ele é um dos poucos que atende a Nike para fazer marketing deles. Então, Detonando é um livro que, se você quer olhar essa parte de produção de conteúdo, tem que ler. E ele tem alguns cortes lendários dele também, né? Porque parece que ele começou mais tarde, então... Sim. Aí tem vários vídeos que as pessoas chegam no meio de uma
conferência e vai pedir dica pra ele. O cara fala, eu tô muito velho, eu tenho 40 anos. Ele, cara, você é uma criança, eu não sei. Ele sempre fala isso do you are a child, não sei mas o que eu gosto dele é que ele, bom frisar isso, ele não é vendedor de curso. Ele não tem venda de curso desse tipo. Ele tem uma empresa mesmo, ele construiu um império de mídia. E aí ele dá esses conselhos e vale a pena seguir ele no Instagram, porque ele tem muito essa cabeça. Ele é um empreendedor serial, assim, muito acelerado, muito bom. O cara é muito bom. Boa. Quais eram as... Aí era Músicas e filmes. músicas e filmes. Estilos musicais, enfim. eu gosto do hardcore, punk rock. Eu sou um som mais pesado do que a turma que gosta de Rush e tudo mais. NoFX é a banda da minha vida. Inclusive conheci um gestor de um multifamily office, que ele ouviu o episódio que eu fiz com o Mazagão, diretor da B3, e no final do episódio a gente fala sobre o NoFX, que é a nossa banda favorita. O Mazagão também gosta muito. E aí ele falou, cara, vocês falaram tanto dessa banda que quando acabou, eu tava na academia, acabou o podcast, eu botei pra ouvir NoFX e achei muito bom, virei fã do NoFX. Então, NoFX é a banda que, é a minha banda e dos meus irmãos. Nós somos em 4 filhos, né? E a gente tem vidas completamente diferentes, mas o NoFX une nós 4. Assim, a gente comemorou meu aniversário recentemente num karaokê hardcore. E aí tem o vídeo, nós 4 cantando Linoleum, que é a melhor música do NoFX, assim, em cima do palco. Foi legal. Vou falar o que eu tô escutando agora. Tem épocas que eu começo a escutar uma coisa, fico escutando só aquilo aí, depois eu passo, começo a escutar. Agora voltei a escutar, tinha tempo que eu não escutava, o Rapa. E tô gostando muito de escutar. Eles fizeram como se fosse um acústico lá no Nordeste, né? Que ficou legal pra caramba. A música é Intervalo Entre Carros. É bem boa. É legal de escutar. Não conheço, o som é muito bom. Vou ouvir essa. É muito bom. Essa específico desse CD que eles fizeram lá. Ficou bem legal. E filmes ou estilos de filmes, séries, Cara, enfim. O filme que eu mais gosto de toda a minha vida, porque eu vi em um momento da faculdade que eu falei, caramba, meu, que filme maravilhoso. Obrigado por Fumar. Eu amo esse filme, assim, até hoje eu lembro desse filme com muito carinho. E série Breaking Bad, sem dúvida nenhuma, a melhor série de todos os tempos. Tô pensando se eu revejo pela 4ª vez o Breaking Bad. Já vi 3 vezes, sou apaixonado. Mas filme, eu poderia ficar aqui falando uns 50 mil filmes, assim, mas vou lembrar só desse, que foi o primeiro que veio na minha cabeça. Obrigado por Fumar. Tem um que vai ser muito clichê, eu acho que muita gente já falou aqui, mas vou pensar em outro. Porque esse eu assisto esse filme. Ou não? Não, eu assisto esse filme, assisto pelo menos 2 vezes por ano, que é o The Big Short. Esse filme eu assisto 2 vezes por ano. É muito bom esse filme. Mas tem um filme que, esse filme não tenho como deixar de falar ele, que é o Into the Wild, né? Na Natureza Selvagem. Esse esse filme. Tem um belo disco da Ed Vedder também. Muito bom. Esse disco é muito bom. Eu acho que uma das séries que eu mais gostei de assistir, também vai ser um pouco clichê aqui, mas Billions é fenomenal, é muito bom. Principalmente a primeira temporada ali. A primeira temporada de Billions é muito boa. Não me pegou, cara. Não? Não? Eu gostei pra caramba. Acho que na 3ª temporada eu fiquei... Cara, Billions eu achava legal, assim, até a 4ª temporada eu achava interessante. Uma que me recomendaram de mercado foi Industry, só que eu ainda não vi. Eu comecei a não gostar, porque às vezes eu chegava em casa, queria descansar, parecia que eu tava trabalhando, assim, entendeu? Aí eu falei, não quero. Agora, quero o cara cotando com market maker, da posição X, Y. Eu falei, cara, não. Eu confesso que quando eu vou assistir alguma coisa, Tenta sair. Eu evito um pouco. Uma coisa que eu assisto muito, e já revi, é Rick and Morty. Mas não dá pra ver com sono, porque é tão acelerado esse desenho que... Mas é uma das coisas mais brilhantes, assim. É muito louco, é até agressivamente louco. Mas fora da bolha, eu gosto de Vikings. Legal. Putz, isso é maravilhoso. É muito bom. Você falou que você gosta do Rick and Morty, eu não sei se você ia gostar do Midnight Gospel, já ouviu falar? Não. Cara, é um desenho meio nonsense, assim, e vai acontecendo um monte de coisa nonsense, só que os personagens vão conversando meio como se estivesse num podcast, assim. O áudio fica como se eles estivessem conversando sobre vida, universo e tal, num podcast, só que ao mesmo tempo acontecendo um monte de coisa nonsense, o carro explodindo e não sei o que e tal. Caramba, Bem diferente, assim. Como é que é o nome? Midnight Gospel. Midnight Gospel, vou interessante, dar uma olhada. Então, galera, primeiramente agradecer, Josué, Salomão por aqui, poder participar desse podcast e também pedir para vocês não se esquecerem de se inscrever no canal, ativar o sininho e, claro, deixarem um like, porque é super importante para a gente conseguir trazer cada vez mais pessoas interessantes aqui no nosso
no nosso podcast. Exatamente. Não deixem de acompanhar o Market Makers, seguir o pessoal nas redes sociais, os arrobas, por favor. O meu é... Como que é o meu? É Josué. O meu Instagram, assim, eu não sou muito de redes sociais. Faço as redes sociais, fazia muito, mas a minha pessoal, assim... eu tenho outros, né? Mas o meu pessoal é Josué Guedes, 2 underlines lá. O meu é _Salomone. É mais fácil. Salomone. Salomone você encontra. E no Twitter é Thiago Salomão. E YouTube, Market Makers. M-Makers, não. M-Makers. M-Makers. No Instagram é mmakers.oficial. Se digitar M-Makers vai ser o primeiro que vai aparecer lá. É um Mzão azul e preto. Inclusive, ali, quando né? a gente foi começar o Market Makers, isso daí foi chato. Porque a gente foi tentar registrar, né? Market Makers é um nome comum, né, assim. E aí já tinha lá, é uma página, se você digitar Market Makers é uma página, o cara, já mandei DM pra ele várias vezes, o cara nunca responde, é um gringo, e o cara provavelmente o cara não atualiza aquilo há nada, trocentos o site também não tinha como registrar Market Makers, o YouTube também não tinha, enfim, aí ficou M-Makers e tá tudo bem, tá dando certo. M-Makers é até mais simpático. Exatamente, então é isso aí. Pessoal, muito obrigado. Se você gostou desse episódio, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e a gente se vê numa próxima. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.